Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma transmissão do Hipersinapse. Um pouquinho atrasados, né? Mas acontece. Até peço desculpas em face do nosso pequeno atraso. Mas hoje vamos bater um papo muito legal aqui sobre arte, sobre cultura, sobre educação, tudo um pouco, empreendedorismo. Vamos tratar de assuntos diversos aqui. E antes de mais nada, né, como eu sempre faço, vou pedir para que vocês que quiserem participar aqui conosco, né, desse bate-papo legal e quiserem enviar mensagem de áudio, é só mandar para o número que vai aparecer aí na tela. Apareceu aí, né, o 67 982 19 8858. E também, né, quem quiser colaborar com o canal, né, ajudar a gente a crescer, eu lancei uma campanha aí para atingirmos um determinado valor para comprar a terceira câmera aqui para o canal, para a gente poder ampliar aqui o número de convidados, para termos até 2 convidados, né, ao mesmo tempo. Chiquíssimo. A gente quer crescer, né, cara? É isso aí, empreendedorismo. Empreendedorismo, acredita e vai. É isso aí. Então, gente, sem mais delongas, vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a nossa queridíssima Conceição Mendonça, que está aqui nos dando a honra de sua presença. E aí, Conceição, tudo bem? Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui nesse estúdio muito legal do Devson. E tamo aí, vamos bater um papo sobre arte, cultura, empreendedorismo. Isso aí. E educação, o que vocês quiserem. Bom, pessoal, então já estamos aqui dando início à nossa transmissão de hoje. E hoje eu vou testar aqui um formato um pouco diferente, tá? Do que eu venho... do que eu tenho costumado fazer, né? Então, sempre assim, coloco as câmeras, né, revezando, né? Hora tá no convidado, hora tá em mim e tal. E hoje eu quero fazer um pouco diferente. Hoje eu não tenho a terceira câmera aqui, que costuma ser meu celular. Deu um problema aqui no plugin aqui que usa o celular como câmera. Então, para não perder tempo demais, eu acabei nem montando o celular. Nossa, são 3 câmeras? São 3 câmeras. Que eu tenho essa aqui, panorâmica, que pega assim o estúdio e tal, né? Por isso que a galera fica aqui de perfil. Entendi. E aí, o formato que eu quero apresentar para vocês hoje é esse formato aqui, ó. Dividindo a tela aqui, ó. Eu e a Conceição, ela de um lado e do outro aqui, a gente dividindo a tela. E assim a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, ok? Chega mais. Quem quiser também enviar mensagem aí no chat, aqui no chat nosso, né? Pode mandar aí também. Repito aí, né? Quem quiser também mandar mensagem de áudio, é só mandar para o nosso WhatsApp, que tá aparecendo aí na tela, como eu já frisei, né? Vou repetir o número, 67 982 19 8858. Conceição, então vamos começar esse bate-papo. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre aquela pergunta filosófica, né? Quem somos nós? Quem sou eu, né? Quem é você, Conceição? Você assistiu esse programa no YouTube, Quem Somos Nós? Não, não Celso vi. Loduca? Não vi. Tem um canal e chama Quem Somos Nós, o programa. Depois eu vou procurar. É de entrevista, legal. bem legal, é super filosófico. Como é que é mesmo? Quem sou eu? Quem é você, Conceição? Sou um ser humano. Bom, esse é o primeiro ponto. Eu sou professora, formada em letras, sou atriz, sou artesã, sou mãe de um pequeno chamado Rafael, super sapeca, sou aparecidense e empreendedora. E louca, né? Você tinha falado do louco, eu não coloquei lá na thumbnail do canal, né? Mas, louco, acho que, como diz aquele ditado, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Na verdade, até eu acho que uma certa dose de loucura é saudável, né? Também acho. A minha loucura, ela também, eu tô falando pra brincar, mas essa coisa de ser artista e trabalhar com arte é coisa de doido, porque é difícil de sobreviver disso, né? Acho que é por isso que eu brinco, sou louca. Sim, eu falo até porque, assim, uma boa parte da minha vida eu fui assim, eu tive alguns momentos de uma certa loucura, mas a maior parte do tempo eu sempre fui muito sóbrio. Sim. E deixei de viver muita coisa por conta da minha sobriedade.
Quem estava ao vivo na quinta-feira sabe o que eu estou falando. Eu tava. Tá vendo? Quem tava lá sabe. Mas aí, essa questão, né, de a gente, às vezes, assim, se entregar, né, de falar, não, vou tentar aproveitar o momento da melhor forma possível, da forma mais... racionalizando demais, né? Exato. E aí eu pergunto assim, né, como você me parece que tem esse perfil desde sempre, né, assim, de se jogar para a vida mesmo, né? Fala um pouquinho de como foi lá no começo, né? Quando você ainda era uma adolescente que olhava para o futuro e pensava assim, e agora, né? Que caminho eu vou seguir? Eu brinquei que eu sou louca, mas é tudo mentira. Na verdade, é mentira. Eu sempre fui também muito autocentrada, então Sim. Nunca vivi, assim, uma vida louca nesse sentido também, nunca... E quando eu era adolescente, eu olhava também a vida com um olhar de sobriedade, né? Uhum. E eu acho que é por isso que o teatro me conquistou, porque aí no palco eu podia ser louca. Certo. E aí eu deixava toda a minha loucura ali para aquele espaço de cena, né? Mas na vida real eu sou uma pessoa muito, 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 muito comum. Tem nada de extraordinário. Eu me lembro assim, a gente conviveu bastante na época que você trabalhou lá no Objetivo, né? Junto comigo lá. E você tinha esse ar, assim, de zen, assim, né? Tranquilo e tal. De vez em quando ficava meio brabo, assim, com a gente. Mas o quê, né? Mas faz parte, né? Era só essa é a função. Essa é a parte ruim de você ter que ser a linha de frente ali, né? Tem que dar conta. Peraí que deu um probleminha aqui. A sua imagem congelou, não sei porquê. Deixa eu... ver se eu consigo arrumar aqui. Peraí, Conceição. Mas então, aí eu trabalhava ali como coordenadora, né? Uhum. E aí, é quase a última instância, né? Depois vem a direção, e então, na hora que chega ali, ou você resolve, né? E aí, mas a gente estava falando sobre isso, né? Antes de começar o programa. Que eu fui endurecendo ali até uma hora que eu falei, não, pera, não quero. Não é isso, né? Não sou eu, essa aqui não sou eu, não quero mais continuar investindo nessa linha de trabalho, né? Uhum. Mas eu gosto muito de lidar com pessoas, então coordenar era gostoso, mas tinha muita pressão. A pressão Entendi. Era bem grande. Isso daí, pressão, eu sei do que você está falando, eu entendo perfeitamente, né? Mas voltando à questão lá, né? O ponto de partida. Porque todos nós, né, carregamos uma história, né, de vida e assim, a sua vida profissional, por tudo que você já passou, né, os caminhos que você percorreu ao longo da sua vida, porque eu falei assim, imagine se você lá na adolescência de novo, e aí você diante do futuro que te convida, né, e você pensando assim, e agora? Por onde que eu vou? Por onde você escolheu inicialmente? Você lembra, assim? Então, nunca foi difícil, porque eu nunca tive preocupação com o futuro, assim, nesse sentido de aonde eu vou estar daqui 10 anos. Eu nunca tive... Agora eu tenho, mas depois da maternidade. Sim. Porque aí eu tenho um BO pra resolver, não posso sair por aí. Mas lá atrás, eu sempre vivi no presente. E sempre que eu tinha uma oportunidade de qualquer coisa, eu agarrava. Entendi. Então, quando eu tava no 3º ano do ensino médio, eu fui convidada para trabalhar lá no Pague Fácil, do Moisés, que era lá do Tonzinho, né? Sim, da família do Moisés. Eu lembro. E eu saí, eu era uma aluna do período matutino, uma aluna excelente. No 3º bimestre, do último ano, eu já tinha fechado e tal. E aí eles me convidaram, eu mudei pro noturno e fui trabalhar. E aí foi tranquilo, o seu Mauro ainda, eu fui lá e falei, Mauro, eu doidinha, né? Eu fui lá, Mauro, eu quero mudar pra noite, né? Tipo, eles não tinham isso de pegar um aluno da manhã e mudar pra noite, era meio que um absurdo. Aí ele falou, não, tudo bem, você já fechou, pode ir. E aí eu fui pra noite, não me formei com os meus colegas de classe, não me despedi de ninguém, vazei, fui pra noite. E comecei a trabalhar, porque a minha cabeça estava, vou trabalhar, porque o ano que vem eu vou pagar minha faculdade. Então, assim, eu sempre fui, eu acho que, centrada mesmo, assim, eu sei o que vai acontecer daqui a pouco. E aí, quando aparece uma oportunidade, eu tava lá. E isso aconteceu também no teatro, porque
Na verdade, minha história com a arte é desde sempre, eu acho. Porque quando eu era pequenininha, assim, 6 anos, 7 anos, eu assistia televisão e eu falava para os meus pais que eu ia ser bailarina e pianista. Eu gostava de ginástica olímpica, ficava assistindo aquelas coisas, mas não tinha isso, assim, na minha casa. Não era uma coisa que as pessoas consumiam, por exemplo. Entendi. Era uma coisa do meu espírito ali, que eu me identificava. E aí meu pai me colocou nas aulas de piano. Acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos. E em seguida eu entrei na banda. Não gostei do piano, eu gostava do canto coral, que era da professora Jane. Eu não sei se você lembra da escolinha dela. Eu lembro. E aí tinha as audições e tal. E eu gostava da parte do canto coral, porque o piano era repetitivo. E eu não tinha muita paciência pra ficar treinando. Eu estudei piano durante 1 ano e meio. Assim, sempre gostei muito de música. Eu tinha uma afinidade com a música, né? E assim, ouvido, eu sempre tive um ouvido muito bom pra música. Tanto que assim, eu comecei a fazer piano aos 7 anos de idade, porque uma prima minha, uma prima distante, né? Ela era bem mais velha que eu, ela era formada em piano. Era 8 ou 10 anos pra formar em piano naquela época, né? Eu não sei se hoje ainda é assim. Não, 9 anos na época, né? Não sei hoje, mas na época... E aí um dia eu tava na casa dela, comecei a brincar no piano. Mas assim, como eu tinha um ouvido muito bom, eu comecei a brincar dentro de escala musical. Então assim, eu fui identificando as notas e assim, intuitivamente, eu fui tocando alguma coisa lá sem pé nem cabeça, mas que tava dentro da escala. Ela olhou aquilo e falou pra minha avó, coloca esse menino no piano, ele tem jeito. Ele tem o jeito pra coisa. E aí, naquela época, tinha uma coisa assim de piano... ser coisa de menina. Ai, que inferno. Essa bobagem. Não acredito. Piano é coisa de menina, tal, não sei o quê, né? Tanto que minha prima, ela foi fazer... Eu tava junto quando minha avó foi matricular lá na escola de piano. E eu saí de lá desesperado, porque, matriculou ela e não matriculou eu, eu quero, né? Aí de tanto eu encher o saco, né? Tá bom, vou pôr você no piano. Aí botou no piano. Isso eu morava em Ibaté ainda. Ah, sim, você não morava aqui. Eu morava aqui. Aí de lá, fiz 1 ano lá, vim pra cá. Mas aí aqui eu fiz meio ano, aí a professora... A escola, né, de piano, que era da Dona Maria Mendes, mas quem dava aula era a Keila, que trabalhava no Banco do Brasil. Ela resolveu que ela ia ensinar piano popular. Então pegar as músicas populares da época que estavam fazendo sucesso e... Só que o que tava fazendo sucesso na época era aquele sertanejão de Leandro e Leonardo. Tipo, moda de viola. Não, assim. nem era moda de viola, era aquele sertanejo, aquela dor de cotovelo mais braba do mundo, sabe? E ela trabalhava isso nas aulas. E eu, não é isso que eu quero aprender, né? Aí eu abandonei. Estudei junto com o Moisés, inclusive, nessa época aí. Eu nem sabia que o Moisés tinha estudado piano. Ele estudou. Assim, não sei se ele acho que ele não chegou a formar, não. Acho que ele também, como eu, abandonou um pouco mais tarde. Mas ele seguiu, porque ele foi estudar em Santa Fé, porque ele também não queria, né, o piano popular, e ele foi estudar em Santa Fé e eu abandonei. Mas ainda brinco, né? Eu ainda tenho um teclado, eu mexo aí, né? Dou uma brincada de vez em quando. Não sabia, não. Mas você toca algum outro instrumento ou não? Olha, faz muito tempo que eu não toco violão. Eu arranhava, assim, o básico do básico no violão, sabe? Mas, bom, enfim. Eu tentei, assim, aí o piano eu desisti porque eu não tinha paciência de repetição. Mas a professora, a Jane, ela não trabalhava popular, não. E aí, acho que eu era apaixonada no canto coral, porque ela colocava umas músicas que eu não ouvi em nenhum lugar. E era MPB, Cuitelinho, era Águas de Março. Eu achava aquilo fantástico, porque eu só ouvia lá, né? Mas aí eu saí do piano, não me identifiquei. Aí, no paralelo entre dessa saída do piano, meu pai conseguiu uma vaga na banda marcial da cidade. Entendi. Aí eu fui pra banda e eu tive aula com a Rose Ciganinha, foi minha primeira professora. E aí eu era baliza. E aí eu fiquei vários anos, acho que eu fiquei 6 anos na banda. E na transição da banda, eu conheci o teatro, com 14 anos. Então foi do piano pra banda, da banda pro teatro. Você já foi saltando, assim. Exatamente. Aí quando eu cheguei no teatro, eu falei, isso aqui, é isso aqui, entendeu? Isso aqui é a minha casa. Achei. Só que eu é muito boa ali no palco e tal, mas eu, em relação humana e interação com outras pessoas, eu era zero. Eu entrava muda, saía calada, mas quando eu tava ali naquele espacinho ali mágico, aí eu me jogava, sempre me joguei. Então eu acho que é uma coisa do meu espírito mesmo, né? Aí nunca parei, de certa forma. Quando eu fui pra faculdade fazer letras, eu fiz letras porque eu não tinha condições de ir embora pra fazer artes cênicas, né? Sim.
E aí eu conseguia pagar a minha faculdade aqui pertinho, ia de ônibus, voltava. Mas aí letras tem muita literatura, né? E saraus e coisas. Então eu sempre dava um jeito de botar um trabalho artístico nas apresentações que tinham de trabalho, qualquer coisa. E a Maria Célia, Sim. A professora Maria Célia, que deu aula lá com a gente no Objetivo, ela era minha professora de literatura. Olha só. Ela me dava a corda toda, a gente fez vários tipos de apresentação, de teatro. E aí eu me identificava também, me divertia, né? Uhum. Mas o que eu queria mesmo era teatro. Entendi. Mas aí fui caminhando assim. Mas a arte mesmo tá sempre ali, né? Sempre presente, né? Sempre. Tá na veia, né? Eu acho que é. Desde Provavelmente criança. Ó, o André Freitas, só fazendo um rápido parênteses aqui, né? O André Freitas dando boa noite pra gente. O Eduardo Araújo aqui também, dando boa noite. Meninos. Boa noite, gente. Tudo Sejam bem-vindos aí à live do Hipersinapse de hoje. André Freitas é o biólogo? Biólogo, aham. Eu vejo alguma coisa de serpentes, né? Acho que faz um trabalho com serpentes. Até ele vai vir aqui também. Eu vou combinar com ele uma data. Viu, André? Depois a gente tem que fechar a data aí pra você vir aqui, pra gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho que você faz aí com as serpentes e tal, conscientização. É bem legal o trabalho que ele faz. Massa. Trazer ele aqui pra bater um papo também. E, bom, se tiver mais alguém aí acompanhando a gente, dá um alô aqui, pessoal. Manda uma mensagenzinha pra nós. Se quiser, manda um áudio aí no... Se quiser mandar perguntas aqui pra Conceição, ó. Aproveita, gente. O telefone tá aí na tela, ó. É o 67-982. Boa noite, G. Apareceu aqui agora pra mim o chat aqui. Muito bem daqui. Vem, galera. Aí, boa noite, professor Debson. Boa noite, Olá, Giovana, tudo jóia? O Moisés tá aí, ó. Estou aqui, boa noite, amigos. Boa noite. Deve ter ouvido, né, Moisés? A gente contando aqui, eu contando a época que nós estudamos piano, né? Isso aí lá em 1900 e, sei lá, 85... 1900 Guaraná com rolha. Por aí, 86, não lembro. Foi bem... Nossa, foi logo que eu me mudei pra cá. 87. Então, foi logo que eu me mudei pra cá, né? Eu mudei pra cá agora, dia 14, vai fazer 37 anos que eu moro aqui. Em março, eu completei 8 anos. E ali, nessa chegada, fui conhecendo algumas pessoas, né? Entre elas, o Moisés foi um dos primeiros amigos que eu tive aqui em Aparecida. Que maravilha. Então, assim, podemos dizer, né, Moisés? 37 anos de amizade, né? É bastante tempo. Eu acho que eu não precisava nem ter falado isso, né? Porque tá entregando a idade. Não, eu não tenho problema de falar a idade. Eu acho super natural. Eu brinco com isso, mas eu não ligo, não. Assim, Eu acho que envelhecer com sabedoria é uma ciência. Na verdade, eu até gosto de falar a idade que eu tenho, assim, porque geralmente as pessoas falam assim, nossa, mas você nem parece que tem isso, parece mais novo. Aí tem gente com uma idade absurda, assim, tipo, já me deram 29 anos. Eu com 40 anos me deram 29. Falei assim, você precisa de um óculos, oftalmologista, né? Porque tudo bem, você achar assim, eu tenho 40, igual agora, eu tô com 44 anos. A pessoa achar que eu tenho assim, uns 39, 40, 38. Tá massa. Beleza. Mas achar que eu tenho 29 anos, a pessoa tá precisando de um oftalmo. Ela não tá muito identificando ali, ó. Ó, o Moisés falando aqui, entregando as idades. Então, eu tenho 34, 10 anos a menos aí. Mas esses dias, ninguém me fala que eu pareço ter menos. Isso não acontece. Mas aconteceu um dia, recentemente, tem uns 20 dias, que uma guria... A gente tava no Náutico com uma amiga da minha mãe. E ela falou, nossa, você parece ser tão mais nova. Eu falei, você acha? Obrigada. Ela olhou o Rafa, né? Falou assim, mas ele é seu filho? Eu falei, meu filho. Nossa, você parece ser tão nova. Eu falei, tá bom. Tá bom, tá valendo. Bom, trilhado então, descoberto assim, que você tem essa veia artística, né? Que você foi pra arte e tal. E nós trabalhamos juntos, né? Lá no Objetivo. Sim. Aí eu sei assim, que tudo bem, a arte corre na sua veia, mas você tem um pezinho na educação também, né? Como que foi essa experiência com a educação? Como está sendo, né? Porque eu sei que o seu empreendimento, que nós vamos falar também, tem a ver com essa questão da educação, sim, né? Então, quer dizer, você ainda está na condição de professora, sim, não talvez da forma tradicional, regular, né? Eu trabalho ali de uma forma sim, mais não é adaptada, mas é mais na essência mesmo da arte e educação, né? Sim. Do que ali do tipo de trabalho com arte que tem na escola regular, no ensino regular.
E até um debate aí sério, porque eu fico um pouco indignada com a forma como é trabalhado a arte. Embora o conhecimento ali seja grande, ninguém aprende nada, né? Assim, não aprende uma técnica. Você nem vira um ator, nem vira um bailarino, nem vira um desenhista e nem vira um artista plástico. Fica ali naquelas teorias, né? E aí, de certa forma, eu acho perda de tempo, né? Não, e às vezes acontece ter professor de arte que faz como alguns professores de educação física, principalmente da nossa época. Assim, a minha época tinha muito disso. De professor de arte, ficar dando desenho pra gente ficar colorindo. E era isso, a aula de arte. E professor de educação física que jogava a bola na nossa mão e se vira, sabe? Eu tive professores assim. Eu tive também, educação física. Minha educação física foi assim, né? Toma a bola, hoje pode jogar vôlei. Toma, nem a técnica ali, né? Pra montar um time, fazer um campeonato, eu não tive. Mas o que me chama a atenção é que eu sempre tive a veia artística desde criança. Só que eu nunca tive um professor de arte decente. Nunca. Eu só fazia figura geométrica na escola. Entendi. Eu não sei, hoje pelo menos eles passam pelas escolas, veem, conhecem. Eu não nem nada, eu só fazia círculos e o meu professor, eu nunca entendi direito por que ela só dava aquilo. Aí eu tive uma vez... professora Dercione, ela cantava, loira, maravilhosa. Eu acho que ela deu aula pra mim uma semana. Eu não tive sorte. Eu fui azarada em todos os sentidos. Aí, às vezes eu penso, porque se eu tivesse tido um professor que tivesse me ajudado, me encaminhado, né? Eu tivesse ali uma visão de formação, talvez eu tivesse tido uma cabeça mais focada, né? Pra trabalhar com arte. Mas eu não tive essa sorte. E aí eu faço o caminho inverso. Eu olho, falo, não tive, então eu vou oferecer para os meus alunos essa possibilidade, né? Eu tenho essa... Desde que eu entrei para a educação, sempre tive isso. Eu sofria bullying na escola, eu era isolada. Eu era isolada ali da galera, né? Então, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com educação, eu tentei cuidar daqueles que eu percebia que não tinha a assistência que eu precisei lá atrás. E eu ajudei muitas crianças com esse olhar, assim, muitas crianças mesmo. Legal. E aí eu sempre me preocupo, por isso que eu trabalho no projeto social, porque eu quero ajudar, né? Não é só ensinar, mas eu quero ajudar as pessoas, né? A se sentirem vivas, autoconfiantes, existentes, potentes, né? Sim. E é um olhar muito delicado, e a gente não encontra em todos os lugares, assim, em todos os segmentos, né? Das escolas. E ainda mais, assim, a educação no Brasil... ela, infelizmente, ela é deficitária em quase todos os aspectos. Eu percebo, assim, né, no dia a dia, né, especialmente, assim, os professores que já têm algum tempo de estrada, porque no começo você vem todo animado, todo empolgado, você vai fazer uma revolução na educação, né? Sim. E aí você começa a bater de frente com um sistema que é muito engessado, que é muito difícil de você fazer as coisas. E quando você consegue, você tem que vencer primeiro uma burocracia medonha. E com o passar do tempo... Você desanima. Você desanima, você vai cansando e aí você vai tocando o barco. Você vai... né? Eu fiz esse caminho inverso, né? Eu voltei 2 casas, digamos assim. Porque eu não via que ia ser possível por causa de toda essa questão burocrática, e onde a gente trabalhava tinha até, assim, uma mentalidade específica, não tinha como você sair daquele padrão. E aí eu fiz o caminho contrário de tentar trabalhar arte, educação e educação de qualquer segmento, mas numa outra forma, livre, assim, né? E trabalhar com a criança, porque é diferente você trabalhar num coletivo, com um conteúdo específico, que todo mundo vai ter que aprender aquilo ali, e você ter o tempo de olhar aonde aquela criança tá. Porque uma criança tá num nível, outra criança tá em outro nível, e o ensino regular não permite que a gente dê o que a criança precisa naquele momento, né? Então isso sempre me gerou frustração. Por isso eu migrei. Falei, não, se for pra fazer de qualquer jeito, eu não faço. E eu não tenho perfil também de funcionário público.
Porque depois que é pior ainda, viu? Depois de 3, 4 anos, eu não dou conta se eu ficar fazendo a mesma coisa ali na repetição. E aí eu nunca fui também pro público regular por causa disso, assim. Eu não posso falar pelos outros, né? Embora eu perceba uma certa semelhança. Mas eu falo por mim. Eu tô na escola pública como efetivo, né? Como concursado, desde 2010. Então já faz aí... Dia 24 agora vai fazer 12 anos que eu tô nessa loucura aí. O Rivotril, Lexotan. E aí, assim, a educação pública, ela é extremamente... Se eu falei que a educação é engessada, eu tava pensando na pública. Porque é muito, muito, muito engessada a coisa. E é engraçado que é uma hipocrisia, assim, por parte do Estado... Porque o Estado fala assim pra você, olha, professor, por exemplo, tem um conteúdo que você tem que dar. Tem lá um referencial curricular, eles chamam. Então, assim, você tem que trabalhar esse referencial. Você não é obrigado a trabalhar esse conteúdo nessa ordem, desse jeito. Você pode acrescentar conteúdo, você pode jogar esse conteúdo lá pra frente e tal. Tem uma certa liberdade. A Constituição garante a liberdade de cátedra, né? Então você é o professor, você que sabe como tem que ser a aula. Você que é o detentor do conhecimento, é você que se vira. Isso, né? Na teoria. Na teoria. Que na prática, eles ficam te pressionando para você seguir o referencial por N questões, né? Que assim, poderia enumerar aqui. Algumas até eu entendo o motivo, mas então já joga aberto, já pega e fala assim, olha... Isso aqui é o conteúdo, você tem que seguir isso aqui, por causa disso. Então, é isso. Se você não quiser, a porta da rua é a serventia da casa. Então, assim, são coisas, por exemplo, outra questão também que está me incomodando demais na educação pública é essa coisa, assim, da progressão automática. Ela existe na teoria, mas ela é negada na prática. O Estado nega que ele pratica isso, mas ele pratica. Ah, tá, entendi. De tipo assim, não importa, aconteça o que acontecer, vai pra frente. Tem que passar de ano. Só se for um caso extremo, aí você retém. Mas se não, eu entendo assim, que a retenção, ela tem uma função específica que, assim, embora às vezes até eu na hora da raiva, eu penso dessa forma, mas esse é um pensamento errado, que é o de punir o aluno. Mas a retenção não é para punir o aluno. É para dar a ele a oportunidade de rever aquele conteúdo, porque assim, se ele não teve condições de aprender aquele conteúdo e ele for retido, então a retenção, ele não conseguiu, ele não pode seguir adiante. Ele precisa aprender isso, ele precisa disso. É um conhecimento, como é que fala? Pré-requisito. É um pré-requisito para o ano seguinte, para ir para frente. Então, beleza, vamos... E não é assim que acontece. Inclusive, um grande problema que eu via, chegava um aluno com alguma dificuldade, falava, ele não tem pré-requisito. Ok, não tem. Mas ninguém vai lá para construir o pré-requisito. Ninguém dá um passo para trás e fala assim, não, vamos trabalhar aqui. Então, o que tá faltando para ele chegar aqui onde ele tá? E as pessoas não fazem isso, não querem esse trabalho. E aí é meio absurdo, porque... E aí, ao mesmo tempo, reter apenas para ele ser mais um número ali e não vai buscar solucionar o problema dele, também não resolve. E aí entra essa questão do número, né? Porque, assim, a retenção... Existe um negócio que eu acho, assim, que... Ok, que exista, tem que existir, mas ele tem que ser reavaliado, que é o IDEB. Né? Que, para quem não sabe o que é o IDEB, ele é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então tem lá... Tem da Provinha Brasil, não é? Isso. Os professores ganham um abono ali se a galera vai bem, né? Tem uma, assim... E a questão lá é assim, você tem os tais indicadores e quanto melhor são os indicadores daquela escola, mais recurso ela vai receber. Entende? Entendi. E aí a retenção é um indicador... Ruim. Então... Quanto menos retenção houver, melhor é o ponto da escola. Você entendeu onde é que tá a pegadinha aí do Vamos joguinho? Vamos passar todo mundo pra gente conseguir mais grana. Exato. Aí quer mais grana pra quê? Se não tá então, ensinando. Se não tá, essa é a lógica da coisa, entendeu? Uma lógica pervertida, né? Exato. O sistema é pervertido, né? Então, eu olho pra isso e fico assim, gente... Então, mas é por isso que eu abandonei o ensino regular, assim. Eu sou uma pessoa que lido muito com a realidade.
E eu não consigo fingir. Ah, não, vamos fazer assim, continuar assim, porque é assim que o status quo quer. Eu não consigo, então eu prefiro ir por outros caminhos, assim. E eu não me adapto ao ensino regular, assim. Eu acho muito difícil. Eu tô, assim, me programando para também seguir por outros caminhos. Estamos aqui no Hipersinapse. Os caminhos da internet. Que se abram os caminhos. Que se abram os caminhos. E assim, não só nessa questão, porque o Hipersinapse, fundamentalmente, assim, eu tenho a ideia dele como algo, como um entretenimento, mas informativo. Sim. Em que a gente pode passar informação, passar conhecimento, né? Conteúdo de qualidade, Exato. Mas eu pretendo ir um pouco além do Hipersinapse, né? Sim. Então, assim, eu tenho alguns projetos aí que eu tô dando encaminhamento. Vamos ver, né? Pode dar spoiler. Não pode dar spoiler. Mas que estão relacionados, assim, com um pouco com o que eu pretendo com o Hipersinapse e um pouco com a noção que eu tenho do que seja o ideal de educação. Legal. Entende? Pronto, já falei demais, não posso falar mais que isso. Temos o quê? Umas pistinhas. Já tem umas pistas aí, vocês mas entrando... arrisquem seus palpites. Fazendo um paralelo, a gente falou, antes de começar, a gente falou sobre sublimação, né? E aí eu lembrei, vou aproveitar o gancho. Porque no meu projeto de empreendedorismo, lá da Tiacom, né? Dos brinquedos e tal, eu comecei revendendo brinquedos e fabricando. E aí, como eu sou uma vendedora ruim, já te disse que eu sou uma vendedora ruim, aí eu foquei em fabricar, porque pelo menos eu me divirto, enquanto eu aprendo os paranauês ali. Sim. Mas o projeto surgiu dessa frustração. Eu coordenava professoras e quando tinha um aluno com dificuldade, elas não se colocavam para resolver o problema. E eu ia dando coisas, ia oferecendo coisas e não resolvia. Aí aquilo ia me frustrando, falei, então vou mostrar na prática como é que é pra fazer. Então surgiu dessa sublimação. E aí quando eu fui sair da escola e tal, eu não queria perder tudo que eu tinha aprendido durante aquele tempo na coordenação, né? E aí eu de certa forma, por isso que eu comecei esse projeto. Eu não queria perder e ao mesmo tempo eu queria dar sinais de como as pessoas podiam trabalhar de fato com as crianças. Mas aí, em paralelo a isso, eu já voltei pra arte, então é meio tudo um pouco... Mas aí eu encontrei o gancho na questão da artesã, que aí eu consigo juntar as duas coisas. Eu consigo trazer um pouco da coisa da educação que eu entendo como útil na formação da criança, e também um pouco da veia artística. Então, as coisas se juntaram ali, né? E aí agora eu tô focando na parte criativa e tal. Legal. Mas vem disso, sublimação. Meu primeiro livro sensorial, foi o livro dos bichinhos, foi totalmente sublimação. Eu tava tão puta, tanto ódio. Eu falei, eu vou desenhar. Sabe quando você fala, não, peraí que eu vou desenhar. Eu acho que eu nem nunca contei sobre isso, mas foi isso. Eu tava muito puta. Eu falei, então eu vou desenhar pra ver se as pessoas entendem do que eu tô falando. Porque eu propunha coisas, levava material e simplesmente não usavam. E eu falava, gente, então, o que eu tô fazendo aqui? É aquilo que eu te falei, né? Assim, o professor, ele vai se acomodando, né? E de um momento pra frente, ele vai no automático. Ele automatiza as ações dele e ele vai no automático. Até no repertório, né? Porque, isso, por exemplo, você dá aula no 6º ano. Todo ano é a mesma matéria, o mesmo conteúdo. E aí você não trabalha a sua parte criativa, né? Você repete, o ano passado eu fiz isso, dei tal atividade, papapá. E o ano que vem você repete, dá a mesma atividade. Não se recicla, né? E eu tenho pavor a isso. Eu corro, eu tenho pavor. Mesmo que eu dê a mesma aula do ano passado, eu vou inventar uma coisa nova para trabalhar aquele tema. Porque eu não consigo trabalhar com repetição, assim. Não é do meu espírito. Eu tô um pouco nessa coisa do piloto automático, sabe? 12 anos você falou? Que 12 anos já. 12 anos assim, que eu tô no estado, né? Mas eu leciono desde 2003, na verdade, né? Então, assim, claro, com alguns intervalos. Eu não trabalhei em 2007, 2008 eu peguei pouquinha aula, então nem dá pra, né, contar como um ano que eu trabalhei e tal. Aí 2009 também, eu não tava com aula. Aí 2010 eu assumi o concurso e aí foi. Mas assim, eu trabalhei 2003, 2004, 2005
e 2006 até setembro. Aí eu perdi as aulas porque professor remanejado de outro lugar. Entendi. Aí professor que estava afastado voltou, pegou as aulas, eu fiquei sem aula. Aí fiquei desempregado aquele resto de 2006. Nossa, que desespero. E aí foi. Mas de qualquer modo, então assim, somando esses anos aí que eu trabalhei, 2003, 2004 e 2005, como fui até setembro, eu vou considerar 2006. Então, praticamente 4 anos ali, mais os 12 de estado, então são 16 anos, 16 né? Anos. E eu não sei pra você como é, mas eu acho a docência tem uma coisa de teatral. Tem. Você tá ali na frente da sala e você é o centro das atenções. Acho que isso eu me identifico também com a coisa do professor nesse sentido. De certo modo, você encarna um personagem, né? Pra você poder trabalhar. Eu, no começo, eu era muito tímido, né? Então, talvez esse recurso, assim, né, cênico, talvez eu tenha apelado um pouco pra isso, né? Porque eu lá na frente, né? Hoje já não. Hoje isso já tá tão natural, em mim que já se naturalizou. Mas na época não. Na época eu tinha que vestir uma fantasia ali, né? Pra dar conta. Pra dar conta. E aí essa fantasia ela foi se incorporando em mim até chegar na naturalização. E tô aí até hoje, mas como eu te falei, depois de muito tempo, depois de você passar muita raiva com essa parte burocrática e tal, e aí junta assim o fato de você não conseguir muitas vezes despertar o interesse do aluno, e isso é um problema que é uma deficiência que eles trazem de casa. E aí você lida com famílias que são muito complicadas. Estruturadas, né? E então, assim, é todo um conjunto de coisas. Sim. E de vez em quando você olha e fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que todo professor se pergunta o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque chega uma hora que você olha pra, sei lá, qualquer pessoa que tem o mínimo de tico e teco, olha e fala, por que eu tô nessa situação? Por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô aqui tentando bater a cabeça na parede, né? Nossa, teve um ano que eu peguei umas aulas à tarde, umas salas que não tinha como controlar, cara. E teve um dia que a sala tava, assim, os alunos estavam derrubando a sala, e eu sentado na minha mesa lá, que eu já tinha feito de tudo pra tentar contê-los, educadamente, grosseiramente, de todos os modos. E assim, eu olhei pra minha pastinha assim, olhei pra porta e me visualizei saindo, indo embora pra nunca mais voltar, sabe? Mas aí eu respirei fundo. Respirei. Passou. Não, vai, vamos tentar, né? Vamos ver até o limite. Eu ainda não tô no limite, né? Então, mas acho que eu ultrapassei essa parte, agora... Já tá. Então, mas eu acho que uma coisa importante da gente... Eu acho importante as pessoas pensarem sobre isso. Pelo menos, até uma coisa que eu pratico. Por exemplo, eu tenho um filho, né? Eu não me meto em nada que é relativo à parte de escolarização. Eu não questiono, não pergunto, não debato com o professor. Tudo que eles mandam a gente faz. Eu não... Às vezes você acha algum erro, alguma coisa, fala, mas tá tudo bem. Eu acho que os pais precisam voltar às autoridades dos professores. Saber que naquele espaço ali o professor é uma autoridade, respeitar e permitir que ele seja uma autoridade. A gente está pecando em relação a isso. Com Porque certeza. já é difícil estar ali naquela situação da sala de aula. E aí você não tem credibilidade, você não tem a confiança dos pais. Aí você faz o quê? Não faz nada, né? Sim. E eu acho que é importante, se a gente conseguisse incutir isso na mentalidade dos pais, seria positivo. Não gostei do professor, não gostei da escola, então muda. Mas não tira a autoridade do professor na sala de aula. Eu acho importante a autoridade. O André Freitas mandou aqui assim, né? Eu sempre achava que era implicância do meu pai essa questão da educação. Ou porque o pai do André... Em que sentido? É porque o pai do André é professor, aposentado, né? O Vicente. E eu acho que ele reclamava muito, né, em casa disso e tal e tudo. E aí o André achava que ele tava implicando. Você, que implicância, né? Não é tão assim, né? Mas não é tudo André, isso, não é tudo isso. É tudo isso que seu pai falava e um pouco mais. A gente tá neutralizando um pouco. Tô pegando leve aqui, porque se for pra rasgar o verbo aqui, eu acabo me comprometendo aqui. Então, não vai sobrar pedra sobre pedra. Melhor não. Melhor só ficar na superfície mesmo, porque se a gente for aprofundar isso daí, vai... Mas aí que tá. É a questão
questão da forma como é estruturada, né, a escola. Não é a questão da educação e do ensino. Não, é a estrutura em si. É a estrutura. E aí você, por exemplo, um aluno que não tem o pré-requisito, você não pode parar para ir lá atender a necessidade dele. Então, tudo fica perdido. Aí fica aqueles alunos lá sem aprender nada. É muito confuso isso, né? E aí a frustração é muito grande. Você não poder ajudar. Com certeza é muito frustrante. E aí, isso também posso dar o meu testemunho. Que é mesmo, muito, muito. Peraí que eu só deixo o WhatsApp aqui. Achei que tinha uma mensagem aqui, mas não. Era só um aviso aqui de que ele tava fora do ar, tá? Sim. Mas tá no ar, gente. Manda aí, gente. A gente tá aqui conversando. Podem mandar aí perguntinhas, curiosidades. Isso. Pessoal que acompanha meu Instagram lá, vê minhas doidices, pode fazer perguntas. Se quiser aqui, os amigos da Conceição aí de longa data e quiser entregar aí os podres dela aí, ó, você também é bem-vindo. Olha só, você tá me comprometendo. Acho que eu sou comportada. Acho que eu nunca fui muito porra louca, não. Zero, assim, na verdade. Meu problema era, como dizia um amigo, eu falei assim, cara, você tem juízo demais, tem que perder um pouco do juízo. Mais ou menos isso, assim. Eu lembrei de uma passagem agora, falando de juízo, eu sempre obedeci minha mãe, né? Minha mãe sempre foi bastante assertiva e eu não saía pra ir num lugar que a minha mãe não soubesse onde eu tava. Às vezes eu não falava, eu saía. Aí, ela do nada chegava no lugar, eu falei, mas eu sei exatamente onde você tá, que horas você tá, com quem você tá. Você não sai do meu radar. Minha mãe era dessa. E eu sou libriana, né? E a gente tem essa coisa do equilíbrio ali. Então eu nunca fui, não, porra louca, não. Eu Entendi. acho que eu finjo, assim, acho que às vezes eu finjo, brinco com isso, mas nunca vou mentir. Tá certo. Pessoal, mais uma vez eu vou reforçar aqui que quem quiser colaborar aí com o nosso canal, eu tô fazendo a campanha lá, né, pra gente comprar a terceira câmera. A minha intenção é juntar próximo do valor dela de mercado, né, que é ali em torno de R$1.000. A câmerazinha dessa... Essa câmera? R$1.000. Só a câmera, essa estruturinha. Não, isso aqui é mais baratinho. Agora, a câmera mesmo, ela custa em torno de R$1.000. Em alguns lugares um pouco mais, em alguns lugares um pouco menos. Então, assim, a meta é chegar aos R$1.000. Sim. Para eu conseguir comprar ela. Se precisar depois eu complementar com um pouco e tal, beleza. Então, tô fazendo essa campanha. Manda Pix. Manda Pix aí, gente. O número tá aí, ó, na tela. É o número do WhatsApp nosso, é o nosso Pix. O 67-982-198858. Então, quem puder colaborar aí com qualquer valor, gente. Eu tô separando aí, né, essa conta aqui ela é especificamente do canal, né? Esse Pix é da conta que eu tenho pro canal. Então, de vez em quando eu recebo ali alguma doação. E aí você investe no canal. Aliás, todos que doaram, né? Eu não vou lembrar aqui de cabeça todos, mas agradeço mais uma vez aos doadores do canal que já colaboraram. E quem puder colaborar, qualquer valor, gente, tá valendo. Vamos tentar chegar nessa meta aí de R$1.000 para comprar a minha câmerazinha nova. Tem prazo, tá, gente? Vamos estabelecer prazo. 1 mês pra gente estar aqui com a câmera nova. Então rola um Pix aí, por favor. O pior que esse negócio de estabelecer um prazo, como o canal ainda é pequeno, né? E temos aqui o que? Hoje eu olhei, tava com 183 inscritos. E assim, e como o público que acompanha, ele é flutuante, né? Então... Sei. Raramente acontece não é sempre os mesmos, né? Exato. E aí, o que vai acontecer? Estabelece um mês, daqui a um mês a gente vai ter que estabelecer... Mais um mês. Vamos prorrogar, gente. Vamos prorrogar porque ainda não deu. Não batemos a meta, galera. Vamos ter que dobrar a meta. Vamos ter que dobrar... Eu vi um meme. Como que era o meme? Eu vi um meme. Quando chegar na meta, a gente dobra... É da Dilma. É da Dilma, Ela fala isso, né? Não vamos pôr uma meta. Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Justamente. Tipo isso. Sensacional. Ai, gente, a internet também deu. Mano, a internet é um lugar... É a terra de ninguém, quase. Assim, eu acho... Uma coisa que eu gosto muito, assim, do brasileiro, né? Isso é uma coisa bem nossa, bem do Brasil mesmo, assim.
o senso de humor nosso, ele é muito, assim, o brasileiro é um bicho muito bem-humorado. Até porque também, assim... É rápido pra criar piada, né? É uma vida tão desgraçada que a gente leva, então se você não tiver bom humor pra aguentar o rojão... Eu acho que é isso, porque de fato é muita piada, né? Sim. A gente faz muita piada. Eu acho que é meio que uma forma de se defender mesmo, assim, de todas as situações terríveis, né, que a gente passa, de um modo geral, assim, né? E é engraçado demais, assim, os memes que os caras fazem, os vídeos que eles montam. Criativo, tem umas coisas criativas. É criativo demais, é muito bom. Eu acho sensacional. Bom, agora vamos falar o seguinte, Conceição. A gente já falou bastante, assim, sobre, né, a sua ligação com a educação, com a arte, né? E a gente estava conversando antes da live começar sobre como a cultura e a educação, elas estão conectadas, né, de certo modo. E assim, a gente ainda não dá o devido valor para ambos, né? Nem para educação, nem para cultura, né? E assim, e a cultura especialmente me parece... Mais negligenciada. Mais negligenciada do que a educação. Um pouquinho mais. A educação também, pelo amor. Mas assim, como que você enxerga, assim, o papel da cultura, né? Para, assim, vamos dizer... De que forma ela pode contribuir para o crescimento da pessoa, assim, para o crescimento do indivíduo, né? De que forma, como você enxerga isso? Primeiro a gente precisa um pouco entender que cultura é meio que tudo, né? Uhum. É aquilo que em uma dada comunidade, sociedade, uma cidade igual a nossa, é aquilo que é repetido durante um tempo e aquilo vai se arraigando ali, isso, né? Formando... esse é um conceito antropológico, né, de cultura, né? A cultura como, assim, aquele conjunto de costumes, né? Que vão se enraizando. E para fazer esse pulo da cultura nesse entendimento mais simples, para o pulo para uma cultura mais erudita, mais artística, é o mesmo processo que a gente não tem. Sim. Que é o de investir nas várias artes, por exemplo, se for o caso, para que isso se torne um hábito, se torne orgânico, as pessoas consumam, né, arte em geral. E aqui, pelo menos, no Brasil todo não é bem, né? A cultura popular, que é essa cultura mais simples, é o que predomina, né? Uhum. Mas na nossa cidade em particular é zero, né? Assim, a gente só tem mesmo a cultura do agro ali, da festa do peão e da música sertaneja, né? E todo o resto fica andando ali na periferia. Assim, no entorno ali, à margem do... E aí que entra a questão de fortalecer a classe artística num coletivo. Uhum. Porque se cada um faz o seu trabalho ali separado, não ganha força e nem visibilidade. E aí é importante os artistas se unirem, assim, para dar força e importância para as várias manifestações artísticas, né? Mas isso é uma parte, né? Mas a arte, ela ajuda na formação humana da forma mais subjetiva, né? Uhum. E aí a gente eu não sei dizer... Aqui não tem, né? A gente tem a escola de dança, né? Sim. Mas fora a escola de dança, assim, que é mais erudito, porque o balé é uma modalidade clássica, não vejo nada. Eu me lembro, assim, enquanto você falava, eu estava aqui me lembrando de que a Aparecida, ela teve sempre, assim, momentos em que a cultura, ela se movimentava de uma certa forma, com uma certa intensidade, como uma onda. Uhum. Ela ia ganhando força, mas chegava na praia, ela quebra e se desfaz. Eu sou fruto desse movimento, né? De uma dessas ondas aí, né? Sim. Da época do João lá, quando ele foi da diretoria de cultura. E eu sou fruto, né? Meu trabalho artístico vem um pouco disso. Mas é isso, aí
O problema, eu acho, que é a gente atrelar a formação cultural à administração pública. A gente precisa, sim, do incentivo da administração pública, mas a gente precisa mesmo, de verdade, para que isso se torne cultural, é que os agentes culturais se coloquem no movimento e afirmem as suas modalidades artísticas dentro do território. Porque se sair e entrar um governo, se tem um coletivo forte, a gente vai lutar, a gente vai brigar, a gente vai continuar pedindo que o governo olhe para isso, né, e incentive. Mas se a gente tiver cada um fazendo o seu, sem ter esse coletivo, aí não é muito difícil. É tentar firmar, assim, eu vejo mais ou menos assim, de repente se os agentes culturais, eles começassem um trabalho no sentido de se firmarem como autônomos de fato, sim, sem depender das benesses, da boa vontade de políticos. Exatamente. Né? Porque, como você disse, entra governo, sai governo. Às vezes vem um governo que tem um olhar e fala assim, não, vou investir alguma coisa em cultura. Sim. Essa coisa é parecida que eu falei dessas ondas, né? Às vezes tem alguém que tem uma boa vontade, que abre pelo menos um espaço, né, para você poder realizar, né, o trabalho. Outras vezes isso é morto, né? Assim, Mas se existe um coletivo, porque, por exemplo, eu falo do coletivo porque a gente começou esse movimento a partir ali da Aldir Blanc, que a gente começou a se juntar para reaver essa grana que era só para isso, né? E aí a gente conseguiu 2 anos de luta para que esse dinheiro fosse aplicado, mas a gente conseguiu porque a classe foi se juntando ali. Sim. Os cantores, os músicos, o pessoal da dança, do teatro, da capoeira, foi se juntando. Se a gente tem esse coletivo forte, real, estruturado, pode entrar governo, sair governo, que a gente vai continuar pressionando. Mas uma andorinha só não faz verão, não adianta só um querer ficar brigando, ele vai só ficar queimado e o resto da galera ali trabalhando. Então, eu olho assim, né? Luta de classe mesmo. Porque todo mundo que quer algum tipo de segmento, né? Pessoal, por exemplo, do sindicato rural, por exemplo. O pessoal organizado lá do sindicato rural. E quando eles querem uma coisa, eles vão lá pressionar o poder público, não é assim que funciona? E a classe artística não tem essa organização. Pelo menos aqui no município não tem, e eu acho que na maioria dos lugares também não tem. Eu acho que antes da gente exigir necessariamente do governo, a gente precisa estar organizado para ter força de pressão, entendeu? Entendi. Porque, e a gestão, e é muito difícil também trabalhar numa gestão pública com arte e cultura. Porque os orçamentos são mínimos, né? Eu sei porque eu estive lá dentro, o Moisés mesmo pode também testemunhar a respeito. Também, até já aproveitar, né, Moisés? Você também logo vai ser convidado pra gente vir bater um papo aqui, viu? Tem muita história aí também. Se tem. A companhia de dança aqui da Manuela, aí, ó, o perfil, né? Acho que é a Manuela mesmo, né? Mandou uns aplausos aqui pra gente. Obrigado. Isso aí. Vamos fortalecer. E até esse o fato de vir aqui, assim, eu adoro apoiar iniciativas. Eu sei como é difícil começar uma coisa que não tá no senso comum. Sim. E eu adoro, todo mundo assim que me pede alguma ajuda quando tá começando coisas, eu vou lá e dou um empurrãozinho, quero estar junto ali, porque é muito difícil. E as pessoas, em geral, não estão muito preocupadas com isso, né? Estou preocupado com o meu, você tá preocupado com o seu. E eu acho importante a gente juntar as ideias. Aquilo que, assim, aí saindo um pouco assim do ambiente escolar, né? Eu falei que o professor, ele vai... de tanto dar murro em ponta de faca, ele vai se acomodando e vai pondo no automático. Eu acho que isso é uma coisa que não é restrita, né? A condição do professor, né? Acho que é da condição humana mesmo, né? E a gente vai mesmo, assim, meio que por conta das durezas do dia a dia, assim, a gente vai... Cada um por si. Vai cada um por si e tal. Mas eu acho que é um erro de estratégia. Entende? Porque quanto mais pessoas envolvidas em algo, mais aquilo tem força. Ainda mais quando a gente está lidando com coisas públicas.
Sim. Porque ninguém vai dar dinheiro pra um artista. Falar assim, não, achei bonita, a cor dos seus olhos são bonitos, vou te dar um dinheiro pra você fazer uma peça. A gente nunca foi contratado pra apresentar aqui em Aparecida. A gente tá com a peça, a gente foi pra Campo Grande, a gente escreve edital, a gente nunca apresentou por uma contratação municipal. Não rolou isso. Vai lá, bate palma, faz ali uma congratulação. É bonitinho, é ótimo, mas não paga o arroz, o feijão, o aluguel. E é assim, entendeu? A gente... É um corre. Aliás, por falar nessa coisa de edital e tal, fala um pouco sobre a experiência sua com a Cartista, cara, que foi assim... a peça escrita pela Vádina, né? Beijinho. Dirigida pelo Moisés, né? Beijo para as meninas aí também. Moisés já tá aqui junto com a gente, nosso parceiro. Fala um pouquinho dessa experiência, como é que foi, porque assim, a peça é maravilhosa. Você tá na estreia, né? Tava. Você tava operando o som? Eu tava tentando filmar. Eu filmei, na verdade, a peça naquela ocasião. Aí o que aconteceu? O cartão de memória da câmera queimou. Assim, eu tava guardadinho, bonitinho e tal. E em vez de eu fazer o backup de todo o conteúdo do cartão, como eu costumava fazer, né, na nuvem, assim, colocar na internet ali, que ali tá seguro, né? Eu fui deixando, aí um dia eu deixa eu fazer o backup, né? Peguei e coloquei o cartãozinho, um micro SD no adaptador, coloquei na entrada do notebook, não sei o que aconteceu. Deu um erro de leitura. Falei, uai. Aí troquei o adaptador, coloquei dando erro de leitura. Eu sei que eu fui pelejando até descobrir que naquele momento que eu coloquei a primeira vez, por alguma razão deve ter fechado um curto no adaptador. Talvez tinha alguma coisa conectando, assim, ligando os conectores dele e ali na hora que eu coloquei fechou um curtozinho e queimou o cartão. Aí perdeu a gravação. Perdi tudo que tava no cartão. Tinha um monte de foto, vários vídeos, inclusive aquela filmagem da Cartista. Cara, foi tenso, viu? E eu tentando, mas não consegui, até hoje, já baixei vários softwares, né? Pra tentar recuperar. Só que pelo jeito, porque assim, quando acontece algum problema eu não vou lembrar o nome técnico agora da coisa, mas tem uma parte do cartão que ela é tipo um circuito e tem a parte onde são armazenados os dados. Às vezes acontece você perder os dados, né, por algum problema, mas se o circuito do cartão estiver funcionando, é possível você recuperar grande parte dos dados. E no meu caso, eu sou tão sortudo que queimou justamente aquele circuitozinho do cartão. Ou seja, aí não tem como recuperar, é irrecuperável. Mas a gente tem, quem não assistiu a peça, se quiser assistir, né? Tá lá no YouTube. Tá no YouTube. Porque a gente fez pela Audir do Estado, né? Sim. Então a gente tá lá, a peça fica gravadinha lá, tem que ficar 5 anos a peça lá. E é difícil, né? Você recebe o cachezinho pra apresentar o negócio, tem que ficar 5 anos disponível. É terrível. Mas a Cartista foi um presente dos deuses. Eu não tenho outra palavra pra expressar, né? Porque quando eu saí da educação lá, né, da escola, eu queria voltar pra arte. Só que começar por onde, né? Assim, como que vai fazer teatro? A gente não tem atores aqui, a gente não tem, né, a cultura do teatro aqui e tal. Então eu falei, Moi, vamos montar uma peça. A gente precisa montar, você precisa dirigir um monólogo. Porque a gente só tinha essa possibilidade, né? Sim. Porque não tinha outros atores, então tinha que ser um monólogo. E a gente ficou procurando, porque é tudo muito difícil. As coisas da burocracia também entra na arte. Por exemplo, eu não posso pegar qualquer texto e representar. Eu preciso ter autorização, preciso pagar direitos autorais. E você não tem dinheiro, né, pra fazer tudo isso. Então a gente não encontrou um monólogo liberado que a gente conseguisse ou tivesse afinidade com o texto pra fazer. E na época a gente gostava muito das coisas que a Vádina escrevia. Tanto eu quanto ele, a gente sempre falava, nossa, é muito bom, eu gosto muito da forma como ela escreve. Falou, e se a gente chamar ela pra escrever uma peça? Mas assim, é surreal, né? Você fala pra uma pessoa, olha, você escreve uma peça de teatro pra mim? Eu escrevo. E isso aconteceu, e ela escreveu a peça em um mês.
Então, assim, as coisas foram dando certo, entendeu? Aí ela escreveu a peça, ela apresentou pra gente a peça, leu a peça pra gente, aí a gente chorou, e falou, agora a gente vai ter que executar, né? Agora não tem pra onde correr. E aí a gente entrou no processo, eu e o Moi ali na troca cênica, é muito fluido, muito gostoso. E aí acho que em 6 meses a gente estava com a peça pronta para estrear. Aí a gente estreou a peça em setembro de 2019. Foi isso. E dentro da peça, a Pri também fez uma composição, uma música lindíssima que aparece ali no final da peça. Eu considero um presente, assim, e tudo deu certo, encaixou, e é o que a gente tá conseguindo levar pra frente, né? Porque o custo é baixo, são poucas pessoas, e aí a gente tá tentando encaixar nos editais a peça, né? Porque bilheteria não é possível nesse momento, a gente não tem aqui público pra viver de bilheteria, né? Mas a Aparecida tem esse... Porque aquela questão que a gente tava falando, né? De Aparecida ter uma cultura ainda assim muito, muito rural, vamos dizer assim, né? Muito ligada a essa coisa do campo mesmo. Que Aparecida né? Na sua essência, né? Desde sempre, quase. E assim, o aparecidense, de modo geral, assim, ele não tem esse hábito... Aí entra, né, a gente estava falando do poder público, eu não vejo outra forma de criar a cultura do consumo de arte, de modalidades artísticas, se não for através de incentivo do governo, da prefeitura, por exemplo, ter uma agenda cultural. Eu fico indignada, até hoje eu estou esperando que dia que eles vão apresentar a agenda cultural do ano de 2022, por exemplo. Porque se não tiver eventos recorrentes, todo mês, ter 2, 3 eventos de vários segmentos diferentes, não cria o hábito. E aí, a arte é consumo. É igual você ir no bar. Você vai no bar encontrar os amigos, você pode ir no teatro encontrar os amigos, entende? Sim. Mas a gente não cria isso porque não tem incentivo, né? Dia 20 o Pedro vai estar aqui, o Pedro Tenório. Ai, Jesus, Pedrinho! Aí, Pedrinho, ó. Cadê a agenda, Pedrinho? Cadê? Vamos cobrar essa agenda. Pedrinho, eu gosto do Pedrinho, né? Eu acho que eles lá na cultura tem prós, né? Tem coisas boas. Mas ele não tem uma equipe também. E é produção. Você precisa ter uma galera pé de boi, como diz na política. Você tem que ter uma galera pé de boi que vai ali. É trabalho, é um trampo danado. Não é só... vou fazer um evento a cada 3 meses. Não, você tem que ter 2, 3, 4 eventos no mês, assim, de coisas diferentes, né? Sim. E é um trabalho. E aí, se você não tiver recurso, se você não tiver um staff, não vai produzir. Eu até, assim, pelo menos uma coisa que eu percebo, né? No caso aqui eu vou fazer um elogio pro Pedro, né? Porque a partir do momento que ele assumiu a diretoria de cultura, eu percebi uma movimentação da prefeitura nesse sentido. Porque até então, a cultura em Aparecida estava morta. Total. Morta. Eu acho que 8 anos aí da gestão passada, 0,0000. Então, assim, E o pior é que tinha gente recebendo. Isso que é o pior. Se não tivesse ninguém ali, você fala, não tem ninguém, isso que é o pior, não tem ninguém e tal, não, beleza. Não, mas tinha gente. Tinha gente, Tava ganhando salário, indo tirar férias na praia. Melhor ficar quieto. Não. Mas tem uma coisa interessante, porque, por exemplo, o Pedrinho tá lá, eu tô aqui falando da agenda e tal, mas é porque existe espaço para você debater, para você perguntar. Na gestão passada, não valia nem a saliva para falar qualquer coisa, porque não ia resultar em nada, nem criticar, nem pressionar, nada ia fazer qualquer tipo de efeito, né? Agora a gente já tem ali e a gente vai aproveitando as brechas, fala, não, peraí. Tá certo, isso aí mesmo, tem que ser assim, senão... Então, de certa forma, eu considero já um ponto positivo, entendeu? Já tem o que debater, já tem com quem debater. E o Pedrinho é bastante gente boa, assim, ele manda links de editais. Esses dias ele me mandou acho que era um curso de mestrado em artes cênicas. Ele vê umas coisas, lembra da gente, manda pra todo mundo, assim, e ele gosta, né, de arte, cultura.
Mas ele precisa de uma equipe, sim. senão não vai. Tem equipe. Então, dia 20 ele vem aqui pra gente bater um papo, até... Ele foi um dos primeiros, assim, que eu pensei em chamar, né? Eu falei assim, não, uma pessoa que eu quero levar lá é o Pedro, porque agora ele tá assumindo a diretoria de cultura. Eu já trabalhei na diretoria de cultura e eu entendo o papel que a diretoria tem. E trocar uma ideia com ele, eu pensei assim, fazer esse bate-papo público, né? Sobre a cultura de Aparecida, eu acho que vai ser um negócio legal. Eu acho que vai ser uma forma de, primeiro, né? De um lado, dar mais visibilidade para a cultura. Então, trazendo ele aqui e conversando sobre. Então, eu tô jogando uma luz na cultura. Sim. Uma luz a mais, né? Assim, ó, tem o pessoal da cultura e tem eu aqui, que não sou necessariamente do meio, mas eu estou também jogando uma luz ali. E também, né, jogando uma luz sobre ele, né? Mostrando, olha, agora nós temos alguém que, assim, capacidade tem, tem um conhecimento, uma formação, porque realmente ele é um cara que tem quando eu falo formação, não tô falando formação formal, não. Sim. É mais do conhecimento mesmo e tal, das vivências dele. E ele não é agente cultural, mas ele é um consumidor de cultura, né? Sim. Então, acho que isso é muito positivo, porque ele gosta, né? Ele gosta de fotografia, ele gosta de... E aí, até o outro paralelo, né? Tinha pessoas lá que nem... Sei lá, eu nem sei se assiste algum tipo de... Que tava antes, né? Eu não vou comentar pra não dar briga. Mas eu vejo... Mas em geral, eu acho positivo. Em off eu te falo o que eu penso. Tá bom, deixa eu anotar aqui no meu caderno. Mas então, deixa eu ver aqui, nenhuma mensagem no WhatsApp. Pessoal, mais uma vez, convidá-los-ei. Agora uma mesóclisezinha aqui, né? Adorei. Convidá-los-ei para enviar vossas mensagens aqui no WhatsApp. É só mandar aí, pode mandar mensagem de áudio, né? De preferência no WhatsApp, né? Eu criei esse WhatsApp para que as pessoas participassem mandando áudios, né? Para mandar áudio. Para mandar áudio. Legal. Para a interação ser mais dinâmica e tal. Vou mandar da próxima vez. Mas raramente acontece, viu? Quinta-feira aconteceu bastante. Quinta-feira... Porque na quinta-feira também... como foi assim uma live ali meio... Aleatória e tal. O pessoal tava desinibido. E aí foi onde a gente trocou bastante ideia ali. Principalmente a Carol, que é uma amiga minha que hoje mora lá no Rio de Janeiro. Ela participou bastante. O João Pedro, que é o meu parceiro aqui do canal... Mandou um vídeo dele cantando no ukulele. Eu comentei e depois eu apaguei o comentário. Eu vi. Porque eu achei fofo ele tocando ukulele, mas aí ele começou a cantar. Eu falei, eu acho que não valeu. Mais pra frente eu comento de novo. Deixa ele treinar mais um pouco. Eu juro que eu pensei, não precisa dar tanto biscoito também, né? Mas eu achei bacana. Eu achei, tá indo bem. Não, eu acho que ele tá desenvolvendo. Não, e ele tá obstinado, assim, você vê que... Eu espero que essa obstinação dele não fique só nesse momento inicial, né? Que acontece muitas vezes, né? Da gente fala, nossa, né? Eu quero tocar instrumento. E você vai lá, você compra o instrumento, aí durante 2, 3 meses você... Vai lá, treina. Você treina, você tal, pai, depois você encosta ele ali. É igual muita gente que compra esteira, né? Pra fazer caminhada em casa. E a esteira vira cabideiro, né? É um mês ali. É um mês na esteira, depois ela vira um cabideiro. Enfeite, né? Mas talvez não. O João tem um irmão que é músico, né? Sim. Então, às vezes ele inspira ali, né? Às vezes ele... Mas tá indo bem. Tocando, tá massa. Tá massa, já tá legal. Tá legal. Só precisa melhorar um pouquinho Eu admiro. Afinação, viu, João? Eu admiro muito o pessoal que toca, canta e dança. Eu fico de cara. Primeiro que cantar e dançar já parece que é duas coisas que não sei, porque como é que respira? Eu fico de cara com essas cantoras pop que dançam e canta. Aí cantar e tocar também. Você sabe também, eu vou te contar um segredo. Algumas delas não cantam ao vivo, viu? É playback? É playback. Ah, mentira. Justamente porque, assim, talvez em face da idade, algumas delas, né? A Madonna, por exemplo, ela não canta mais ao vivo. Ah, é? Eu não sabia. Tudo playback. Ai, você destruiu os meus sonhos.
Ela não dá conta mais, né? Sim, já. Mas é surreal. Como é que você... Elas fazem umas coreografias. Você fala, gente, como é que canta e dança? Não, e você para e pensa bem. Começa a observar elas em palco, ao vivo. Dependendo do movimento que ela faz, você sabe que vai dar uma alteração. Porque você tem que alterar a respiração para fazer certo movimento. Sim. E a pessoa, ela continua cantando retinho. Você olha e fala assim, peraí, nem respirou, né? Nem... Pô, mas esse dia você tá... Tipo, ela cai no chão, dá aquela pancada no chão e não faz nenhum... Não. Eu acho que foi com o Moi que eu tava conversando a semana passada. E ele me contando que tem cantoras que elas ficam com um balão de oxigênio quando vai trocar de figurino de uma música pra outra. Chega lá, bota um balão de oxigênio que respira pra voltar pro palco. Falei, caraca, eu não fazia ideia do backstage ali, como é que funciona, né? É, porque, assim, apesar delas não estarem cantando, assim, de fato, eu imagino que elas estejam, sim, cantando, mas pra não correr o risco de dar uma desafinada, de sair alguma coisa errada, então elas praticamente dublam o playback, né? Mas ali soltando a voz, do jeito que dá, até pra dar mais realismo, né, pra apresentação, mas rola isso, viu? Mas faz mais sentido, porque, de verdade, dançar e cantar... É muito difícil, cara. São controles de respiração diferentes. Sim. Como é que você controla a respiração pra cantar e controla pra dançar? Dependendo do movimento que você faz, você não consegue manter a afinação. Você falou em afinação e eu lembrei da Bethânia. Eu sou fã de Bethânia, pra mim ela é uma deusa. E tem um vídeo dela que ela para o show e fala, peraí, vamos voltar. Eu acho o máximo que ela entra, acho que ela desafina, sai do tom, fala, gente, vamos fingir que eu não entrei, vamos voltar. E aí ela entra de novo no palco. Eu acho genial, assim. Mas cantar e dançar eu acho surreal. E tocar também, porque você tocar e cantar, você tá trabalhando coisas diferentes ali na sua psique, não é? Ainda mais se o cara toca bateria e canta. Um dos vocalistas do Roupa Nova, por exemplo, o baterista do Roupa Nova, ele canta muitas músicas, né? Ele é vocalista em várias delas. E aí ele toca bateria? Ele toca bateria e canta. Caraca. Porque assim, se você toca uma guitarra ou um teclado... Você então, acha que é mais fácil? Eu acho mais fácil, porque você tá a coordenação de duas mãos ali e a voz. Então você tem que pensar em 3 coisas. A bateria, você tem que pensar em 5 coisas. São seus 4 membros e sua voz. Porque assim, é um pé também, né? Um pé pra cada coisa. Um pé pro bumbo, um pé pro chimbal e uma mão também pro chimbal e prato, e a bateria e a caixa, né? Caramba, é verdade. E aí quando faz uma virada de bateria, e o cara tá cantando ainda e, cara, eu olho pra aqui e falo, rapaz, esse tem uma coordenação. É claro, depois de muito treino, isso fica automático, né? É igual dirigir carro. Você muda de marcha, você nem percebe. Mas até você chegar nesse nível... Então eu fico admirado. É aí que a gente separa os homens dos meninos, né? Os artistas potentes são esses, né? Plural. Eu tive o privilégio de assistir um show do Roupa Nova agora em dezembro, lá em Ilha Solteira. E... Ilha tem uma agenda cultural forte, né? Tem. Acredita que eu nunca fui na Ilha assistir nada? Eu já fui algumas vezes. E esse show do Roupa Nova foi bem legal, assim. Eu não sou... o estilo musical deles, assim, não me agrada muito. Assim, não sou o cara que vou lá no show do Roupa Nova! Não, peraí que eu vou abrir Spotify aqui pra ouvir Roupa Nova. Sabe? Caiu, vou pôr a bandaninha do Roupa Nova. Não sou esse fã. Mas eu tenho um puta respeito por eles, pela qualidade artística deles, pela qualidade musical deles. Então, eles têm uma versão vocalizada de Yesterday dos Beatles, que é maravilhosa, que ficou linda. Eles todos cantando eles todos cantando e cada um num tom, assim, fazendo uma parte ali, um fundo. É maravilhoso. Então, assim, é bonito. E ver ao vivo... Artisticamente é rico, né? E ver ao vivo ali, aquilo é muito bonito. E é assim, Então, você tem que tirar o chapéu pros caras. Você fala assim, pô, os caras são putas músicos, né? Assim, tem uma história, uma carreira. E você vê-los ali ao vivo, né? Tocando tudo e cantando daquele jeito e tal. Você vê o tanto que eu sou fã do Roupa Nova que eu nem sei o nome dos caras. O baterista lá... Eu também não sei. Desde sempre que eu vejo ele tocando bateria e cantando, eu sempre ficava de boca aberta. Falei assim, esse cara toca bateria e canta. Vai... Pelo amor de Deus, porra. Né? Você tira o chapéu, só disso você já tira o chapéu. Só disso você já tira o chapéu. E aí você vê o cara fazendo ali ao vivo, né?
Pô, eu tava bem pertinho do palco, então assim, se tá perto do palco, você tá, né? Não tem playback não, os caras tocam mesmo, sabe? Ali tá tudo certo, ali os caras são fera mesmo, assim, então Quem sabe faz ao vivo. Já diria o nosso amigo Faustão, né? Faustão, né? Mas é isso mesmo. Você assistiu o programa aleatório? Você assistiu o programa dele no outro canal? Cara, eu não assisti ainda. Não vi ainda. Também não. Eu achava legal o Faustão na época do Perdidos na Noite, né? Isso lá nos anos 80. Não é da minha época. Eu era criança ainda e... às vezes eu até conseguia assistir um pouco, assim, e achava legal. Quando o Faustão foi pra Globo, os primeiros anos dele na Globo, o Domingão do Faustão tinha um quezinho, assim, de Perdidos na Noite, só que Perdidos na Tarde agora, né? Só que aí, aos poucos, ele foi mudando, foi mexendo, e aí virou aquele... Foi descaracterizando e ficou chato, né? Aí eu passei a achar o Domingão chato demais. Mas, na época do Perdidos na Noite, eu gostava muito. Imaginei que ele ia voltar pra Bandeirantes... Nessa outra linha do Perdidos. Que ele fosse meio que... Tipo assim, vou voltar pra Band, não vou me aposentar agora. Vou voltar pra casa, onde tudo começou, e vou terminar a carreira ali, né? Vou encerrar minha carreira ali. Aí eu achei que ele fosse resgatar um pouco dessa coisa do Perdidos na Noite. Eu não vi o programa ainda, eu só vi assim, alguns trechos na internet, né? Eu não vi nada. Ficou... Do mesmo jeito que quando ele foi pra Globo, ele virou Perdidos na Tarde, na Bandeirantes virou assim, Semanão do Faustão. Por que semanal? É diário, todo dia. Ixi, eu nem sabia. De segunda a sexta. Mentira. Toda noite, né? De segunda a sexta. Então virou assim, Semanão do Faustão. Deve ser até chato, toda noite, Faustão toda noite. Faustão toda noite. Eu não sei quanto tempo dura o programa, né? Porque com certeza deve ser no máximo 2 horas de duração. Não era igual na Globo, que ficava 4 horas no ar, quase. Era muita coisa. Era muita coisa, mas era uma vez por semana. Agora, todo dia, tá 2 horas no máximo, vai. Mas o pouco que eu vi na internet, assim, aquela carona de... Não é muito diferente do que era lá na outra emissora. Como eu disse, ele foi da Band pra Globo, levando aquele espírito do Perdidos na Noite. Aí ele foi modificando ao longo do tempo. E aí, quando ele voltou pra Band, ele trouxe pra Band o espírito do que tinha se tornado o Domingão do Faustão, sabe? Aí eu já olhei aqui e não falei é um projeto novo, né? Não é. Assim, tem uma roupagem nova... Mas não é novo de fato. Ó, a Priscila mandando um recado pra nós aqui, ó. Debson, a pessoa cai, não faz nem um blan. Excelente. Ela tá remendando que eu peguei e falei, né? Que a pessoa tá cantando, ela faz um movimento lá, cai no chão. Pri, você que entende aí de cantar, tocar. Né, Priscila? Fala a verdade. Fala a verdade. Jeito, a pessoa vem, vai, dá um mortal, abre o espacate no chão, lá, pá, continua cantando. E a respiração intacta. E a respiração intacta, o tom mesmo ali, firme. Não entendi, não é possível, é fake. Fake news. Não tem como, cara. Não tem como. É isso aí, não faz nenhum ban, né, Pri? Ai, Pri. Ela deve ter chorado de rir nesse do... É verdade. Ai. A Vadna mandou aqui no meu WhatsApp que elas estão... acho que ela apagou. Mas que elas estavam mandando mensagem, acho que no canal, e não tava aparecendo as mensagens. Tá. Mas agora ela já apagou também. Porque apareceu, acho que ela mandou, né, que não tava aparecendo, aí apareceu, ela apagou. A gente respondeu... Ai, gente, manda mais comentários aí. Quem tá online, fala um oi aí, vamos bater papo. Vamos conversar aqui também, vamos participar da conversa aqui. Eu dou muita risada. Impossível mesmo, Pri. Fake news, gente. Priscila, manda áudio pra nós aqui, pô. Manda, Pri. Ai. Ó, mandou aqui deixa eu ver aqui no grupo aqui. A Priscila mandou uma mensagem pra mim aqui, ó. Deb, me impressionar porque você não tá recebendo mensagem do WhatsApp. Tá recebendo, Priscila, pode mandar. Tá aqui, ó. Chegou aqui, ó. A Vadna, agora eu recebi a mensagem da Vadna aqui. Olá, Debson, boa noite. O programa tá muito atrativo e gostoso de ver, parabéns. Um grande abraço para a Conceição, uma artista aparecidense tão importante para a arte da nossa cidade e estado, Mato Grosso do Sul. Se possível, gostaria que vocês apontassem ações municipais que poderiam ser feitas para fortalecer e edificar a arte em Aparecido do Taboado. Boa. Ótimo.
Primeiro, a agenda cultural, né? Que a gente já falou agora há pouco. Se não tiver uma agenda, não rola nada, né? Porque não... E também ampliar o leque, né? Sim. O pessoal tá focado aqui em cantor. E assim, com todo respeito, mas também não é uma variedade de gêneros. Só canta sertanejo, o pessoal só canta sertanejo, né? Eu acho que com exceção da Pri, que canta ali um MPB, um pop rock, eu não sei o que mais que tem de diferente dos cantores aqui da cidade. Tem vários, mas... Você pega até mesmo assim, na época que eu tava lá na prefeitura, né? Você tinha ali o grupo de catira do Seu Naim, né? Sim. E tem outros grupos de catira na cidade, então tem assim... Outros? Tem. Nem conheço. Mas assim, o grupo do Seu Naim, ele era mais bem estruturado, né? E, assim, e a gente tinha uma dificuldade enorme, assim, para dar suporte para ele, porque o recurso que a gente tinha... Era muito pouco. Era muito limitado. Então, nossa, eu lembro que era uma luta, assim. Por exemplo, todos os anos... A Prefeitura de Inocência, ela realiza uma festa do folclore e essa festa acontece ali no distrito de São Sebastião, que é pertinho ali deles, né? Uhum. É uma festa muito antiga, muito tradicional deles lá e eles sempre convidam, pelo menos enquanto a gente estava lá, o Seu Naim falava que eles sempre convidavam, né, o grupo dele para ir se apresentar lá. E aí a gente começou a acompanhá-los e assim, para conseguir o transporte... Só pra levar eles. Só pra levar eles, já era só isso, sabe? Porque lá, o resto... pagar um cachê. Não tinha cachê, não existia cachê. Era só o transporte mesmo. E o resto era por conta da Prefeitura de Inocência, né? Alimentação e tal, né? Então a gente ia, eles se apresentavam, a gente chegava lá, jantava alguma coisa primeiro e tal. Aí eles se apresentavam e depois a gente vinha embora. Então era assim... Uhum. Era o máximo que a gente conseguia fazer por eles. Assim, ainda tentamos mais coisas. A gente deu pra eles um tablado. Conseguimos arrumar dinheiro para um tablado. Uniforme também. A gente conseguiu uma grana para conseguir uns uniformes para eles. O que mais? Mas não foi muito mais do que isso não, sabe? Do que eu me lembro aqui. Talvez o Moisés ajude a lembrar. Infelizmente, assim... na hora de fazer o orçamento, né, do município, sim, sempre né? manda ali E também o orçamento é pequeno e geralmente os governos querem focar naqueles grandes eventos, né, que dão visibilidade para a administração. Um carnaval, um réveillon e o resto do ano, né, fica ali em brancas nuvens. Mas eu acho que a gente comentei aquela hora da questão da classe se unir. Mas não só a classe, por exemplo, você aqui com o seu programa e outras pessoas que eu sei que também pensam aí, cultura, arte, educação. A gente tem que cobrar um fundo de investimento maior. Porque eu acho que é 1 ou 2% da arrecadação. Se a gente consegue colocar leis que ampliem esse fundo de investimento, né? Só que é um trabalho de formiga, porque a gente precisa primeiro convencer a população que vai ser bom para elas, porque elas nem sabem que vai ser bom para elas, né? E se não tiver pressão popular, isso não acontece, né? Então, eu acho que a gente tinha que ser mais organizado como coletivo, para ir cobrando. E se tiver um fundo de investimento maior, você consegue produzir mais coisas. Mas também fazer esse bate-bola com a Fundação de Cultura. Porque lá eles têm muita coisa que eles mandam pro interior, é só a gente pedir. E aí, a contrapartida é uma hospedagem, uma alimentação. Você falou em Fundação de Cultura... até me lembro aqui que nós tivemos o privilégio de levar esse grupo de catira do Seu Naim para participar do Salão de Turismo do Estado. Olha. Em 2009, 2010, não lembro o ano exato agora. E aí, esse salão aconteceu para escolher que grupo iria representar a cultura de Mato Grosso do Sul no Salão Nacional, que aconteceu em São Paulo. E o nosso grupo de catira foi escolhido. Olha, e nós fomos representar Mato Grosso do Sul no Salão Nacional de Turismo e foi uma experiência fantástica. E aí a gente fica puto, né? Porque assim, aí não tem continuidade. Aí fez todo esse desbravamento, chegou até aí e aí acabou. Aquilo parou. Que eu falei da onda. A onda vem, ela ganha força, ela chega na praia, ela quebra e acabou. É terrível, é terrível. Então,
É um jogo, né? Um jogo complexo. Eu tava falando aquela hora, né? A gente falando sobre ser impossível de cantar e dançar e tal. Aí a Priscila mandou aqui, é impossível mesmo. O Luiz Savério mandou aqui. Fala, mestre, boa noite, bom programa. Valeu, Luiz. Uma pergunta. Até que ponto a subjetividade do valor da arte pode afetar nela ser usada em ocultação de patrimônio? Não entendi o final da pergunta. Deixa eu reler para ver se eu também não entendi direito. Uma pergunta. Até que ponto a subjetividade do valor da arte, entendi, de quanto vale a arte, né? Pode afetar nela ser usada em ocultação de patrimônio? Dá para ser mais específico, Luiz? Luiz, eu não entendi direito a pergunta. Também não. Tenta reformular ela aí, porque eu não saquei direito o que você ele tá falando, né? A Vadina falando que o programa está ótimo. Obrigado, Vadina. Não vou perder a piada, né? Ocultar aqui o patrimônio, porque a gente não tem nada. Artista, coitado. Às vezes, de repente, eles estão se referindo em nível parte... mais nacional. Nível mais nacional, coisa, né? Assim, uma coisa que eu fico emputecido, isso eu fico emputecido, é de você, assim, ver grandes artistas já consagrados, com uma carreira, né, já estabelecida, se valendo de Lei Rouanet. Eu paro pra pensar nisso também. Porque você para e pensa. Pela lógica, é uma lei de incentivo, né? Exato. Então, se eu já tenho uma carreira estável, eu poderia dar espaço para os outros artistas menores, né, captarem o recurso e produzirem. Eu pensei isso essa semana, eu tava vendo alguma coisa de Rouanet, de grandes artistas, e pensando nisso, assim. Aí, em parte... Mas também não pode desmerecer, né? Porque gasta muito para fazer uma produção. E tem artistas que vão pra Rouanet que não são artistas populares. Tipo, eu não sei se todos, mas assim, tem artistas que não são de consumo popular. Mas tem artistas... Não vai lotar um estádio de futebol. Mas um Luan Santana lota. Lota. Então, assim, por que Luan Santana precisa de recurso da Rouanet, você entende? Sendo rasante, não conhecendo o caso, eu acho que não precisaria, né? Porque, assim, ele captou recurso da Rouanet já consagrado, já como conhecido nacionalmente, como o show mais caro do país na época. Nossa. Então, assim, na época ele cobrava o quê? Eu lembro que... Além de captar o recurso, ainda o ingresso era cobrado, não era gratuito. E tinha, assim, eu lembro que os shows dele eram vendidos, na época, por 300, 400 mil reais. Porque tem contrapartida, né? Sim. Então, talvez... tem alguma contrapartida. Às vezes, de repente, ele colocava o preço do ingresso um preço bem popular, talvez reduzisse bem, não sei o que ele fazia. Mas eu não sei se era necessário, entende? Tem outros caminhos, né? Sim, eu acho que um cara como ele pela lógica, pra mim faz sentido. A gente aproveitar os incentivos pros artistas menores, sim, né? Porque artista grande, consagrado... Eu já vi alguém dizer assim, não, mas é porque também, como esse recurso ele é captado de... como é que fala? Empresas. De imposto que é abatido, sabe? De empresa. E aí a empresa quer vincular o nome dela a um nome conhecido. Isso acontece tal, mesmo. Pra divulgar a marca. Aí reforça, né? Reforça. Então, assim, você é difícil. Às vezes você consegue aprovar o projeto na Lei Rouanet, mas depois pra você captar é muito difícil. Sim. Não é simples. E tem isso, porque às vezes eu tenho recurso, eu poderia apoiar o projeto, mas eu não quero associar a minha marca ao que você vai produzir, por exemplo. Porque assim, aí entra a questão do risco também, né? Porque assim, eu não sei se... De repente eu vou... Porque vou te patrocinar e você como falar não tem mal uma de ligação mim. direta, você vai falar mal de mim, ou então de repente sua peça é horrorosa, e aí eu tô associando a minha marca a uma coisa que não é legal. E tem uma coisa que eu descobri, assim, agora com os editais que a gente tá participando, e que eu não fazia ideia. Quando chega lá nas bancas avaliadoras, o mérito de um projeto é a coisa mais banal. Porque a gente, como artista, a gente fica pensando nos méritos, né? Tipo, não, mas por que isso é bom? Por que isso é importante? E a gente pensa nisso primeiro. Por que a gente vai levar essa proposta? E aí, chega lá, isso não é importante pra eles. É importante se a sua documentação tá ok, se a burocracia tá ok, se o seu nome tá limpo. Agora, o mérito do projeto... Sim, esquece. Isso aí é irrelevante. E é lógico, completamente oposta, né? Eu não sei, na minha concepção. Não, primeiro você pensa o mérito e depois você organiza a burocracia, né? Mas...
E ao contrário. O Luiz mandou aqui, ó. É comum da classe bem alta a lavagem de dinheiro por meio de compra de objetos artísticos por valores exorbitantes. Ah, tá, já entendi. E não há como a Receita fiscalizar, pois o valor da arte é subjetivo. Se o cara compra um quadro de arte, né? 10 milhões de dólares para lavar dinheiro, para ocultar patrimônio. Entendi. Queria que vocês comentassem onde que se traça a linha entre o real valor de uma obra de arte ou uma precificação exorbitante para transformar dinheiro sujo em limpo. Esse lance de dinheiro sujo e limpo, eu, na verdade, nunca pensei sobre isso, nem sabia que rolava. Mas, em relação às obras, existia um mercado, né? Sim. Um mercado de arte. Eles então, o que acontece... colocam o preço que eles acham que é adequado. Eu vou arriscar um palpite aqui. O que eu penso que acontece, Luiz, é mais ou menos assim. Por que as coisas têm valor no mercado? Isso depende da demanda que existe sobre determinado produto, determinado bem, e depende também do quanto aquele bem ou produto é oferecido. Demanda e procura, né? Escassez. Aí você pega assim, por que uma obra de arte ela pode valer milhões de dólares? Bom, tem a ver com a escassez, essencialmente. Porque assim... Só existe um cara chamado Leonardo da Vinci e só existe um quadro que ele pintou chamado Mona Lisa. Sim. Então, aí assim, ele é consagrado dada ao valor que se dá à carreira do Leonardo da Vinci, então, ele é uma pessoa que é conhecida historicamente, mundialmente conhecida. Então, esses são elementos que já vão somando valor à figura do Da Vinci. O mercado de arte funciona assim. E aí você tem a obra dele. Então, você tem uma figura que já tem agregado a si vários elementos de valor elevado. E você tem a arte dele que, consequentemente, vai agregar os valores que já estão agregados ao artista, onde vão os preços exorbitantes. Aparentemente exorbitantes, né? Só que, infelizmente, aí já não é propriamente culpa do mercado de arte, de obras de arte, que hajam pessoas mal intencionadas em adquirir aquelas obras para lavar dinheiro, para ocultar patrimônio, entende? Então, assim, muitas pessoas, do mesmo jeito que muita gente, por exemplo, abre... Eu não quero citar nomes, né? Mas, assim, abre loja de chocolate para lavar dinheiro, entendeu? De rachadinha... O que acontece? Os laranjas. Então, assim, você tá lavando dinheiro sujo também ali. Então, bom, a franquia que foi comprada da loja de chocolate, ela não tem culpa de ter um cara desonesto que tá... Porque, assim, ela tá lá à venda. O valor é esse. O cara tem dinheiro, pagou, abriu. Como ele vai administrar aquilo ali, é problema dele. É uma particularidade dele. Mas aí o cara... Ele usa de uma marca de renome para fazer algo sujo. O mesmo acontece no mundo da arte. O cara pega lá uma obra de um artista de renome para limpar dinheiro sujo também. Então, é onde, infelizmente, isso acontece. Isso aí já é mais do indivíduo, né? Olha lá, ele falou que NFTs nasceram antes de Cristo. Com certeza, viu? NFT, para quem não sabe, NFT é uma espécie de moeda virtual, assim, você pega, por exemplo, um desenho qualquer, vamos imaginar assim que eu pego aqui uma foto, faço uma foto dessa lâmpada... E digo que vale X reais. Não necessariamente que eu digo que vale X reais, o que eu faço? Eu pego essa foto dessa lâmpada e aí eu converto ela digitalmente e eu insiro no código que forma, porque assim, no computador, a imagem ela é formada por um código, por um conjunto de códigos. Eu vou inserir lá no meio um código que não pode ser reproduzido por outras imagens, assim, por cópias dela. Ela é uma imagem única. Certo. É escassez. Então, dado a escassez, ela tem um determinado valor. Dependendo de... Aí como entra essa questão da subjetividade, porque quem dá o valor no final das contas é o consumidor. No mercado é assim que funciona.
Então, assim, o Neymar esses dias comprou um NFT, aí esse tipo de obra de arte, vamos dizer assim, é chamado de NFT. É mais ou menos isso. Eu não manjo muito dos paranauê da NFT, não, mas é mais ou menos isso. Eu tinha ouvido falar. Então, assim, aí o cara vai lá, compra uma coisa boba dessa, um desenhinho lá, e paga ali uma fortuna naquilo, tipo, paga $1 milhão naquilo. Então, assim, como tem muitos grandes nomes aí do esporte, das artes, né? Gente do cinema, gente de esporte, gente da televisão, comprando esses NFTs por valores muito altos, porque quer ter exclusividade sobre aquele item, né? Nossa, eu tenho aqui um patinho feito travei aqui. Pixelizado, uma coisa assim, vai. Entendemos. Foi feito com Pix, foi feito ali um patinho feito com os pixels, né? Na verdade, Pix não, pixels. Feitos em pixels. E aí alguém acha aquele desenho muito da hora e tal, e fala, não, eu quero ter exclusividade sobre esse artigo, né? Sobre esse desenho, né? Na sua forma digital. Sim. Tem o código lá que dá exclusividade para ele, pronto. Ele é o dono daquilo. Uhum. Ele é o dono de fato. Você pode copiar e colar. E você tem exatamente o mesmo desenho. Mas que o original é da pessoa. Tem uma coisa interessante no mercado da arte, nesse mercado aí das artes plásticas, porque o valor a gente compra um carro e perde valor, né? Uhum. E no mercado da arte isso não rola. Pixelado. No mercado da arte isso não rola. O valor só sobe, nunca volta. Tipo, eu comprei por R$2.000, agora tá valendo R$1.500. Isso não existe, ele só sobe. Por isso que o pessoal investe em obras de arte, né? Sim. E não aí, tem perda, né, de patrimônio. Exato. A Wagner mandou aqui assim, né, no WhatsApp. A Lei Aldir Blanc, em caráter emergencial, ofereceu a possibilidade de fomentar a arte local e deu certo suporte aos artistas municipais. Na opinião de vocês, seria positivo reestruturar a Lei Aldir Blanc para que ela se torne permanente e continue com o referido suporte? Eu acho que sim, com certeza. Uhum. A Lei Aldir, o que ela trouxe de benefício foi... ele deu uma desburocratizada no processo. Sim. Porque tinha ali umas facilidades para um artista que não domina essa parte, por exemplo, de fazer um edital. Você conseguir incentivar e fomentar artistas menores. A Lei Aldir ela tem essa capacidade de capilarização, que os editais em geral não têm. Sim. Tudo muito burocrático. Então, eu acho que se a lei fosse contínua, a gente conseguiria ter mais fomento. Então você vê que coisa estranha, né? Porque assim, a gente tava falando aquela hora, né, de a obra não ser julgada pelo mérito, né? Mas ser julgada pela burocracia. Pela burocracia estar em ordem. Uhum. Isso já por si só já é uma forma de você desmotivar o artista, né? De certa forma, sim. Então, assim, aí tem os artistas independentes que tocam foda-se, né? Falam, não, eu não vou depender do Estado, vou fazer minha arte alternativa e tal. Acho bonito, mas não paga conta também, assim. Eu acho que a gente, igual o professor tem que ser valorizado pelo trabalho dele, os artistas também precisam ser olhados e valorizados pelo trabalho. Se você é incentivado, você vai estudar mais, você vai se aprimorar na sua técnica, você vai produzir mais. Agora, se você não tem incentivo e valorização, você não vai se preocupar em ser melhor. Uhum. Você não cria nenhum mercado competitivo. Tipo, eu danço, você dança. Então, vamos... tem incentivo, vamos melhorar para captar o incentivo. É um mercado. A arte também é um mercado. Sim. É um mercado mais subjetivo, né? Você não entrega uma coisa concreta especificamente. Algumas modalidades sim, outras não. São efêmeras, né? Uhum. Mas se não tiver o incentivo, você não vai fazer as pessoas estudarem mais, quererem crescer, aprender, evoluir, fazer uma arte melhor, mais depurada, né? E eu acho isso. Porque é você por você, né? Eu tenho consciência de que eu posso melhorar minha arte, então eu vou... Porque não tem incentivo externo. Sim. Eu acho que como a Lei Aldir Blanc, ela tinha essa capilarização maior, né?
Eu penso que talvez isso é o que falte na Lei Rouanet, por exemplo. De você acrescentar, fazer umas emendas e fazer umas modificações na lei para que a maior parte dos projetos sejam para artistas menores, né? Então você destinar ali vamos dizer assim, uma cota... percentual, né? Um percentual ali que é voltado, em sua maior parte, para os artistas menores, para os artistas que estão realmente iniciando o seu trabalho, iniciando né? Você garantir ali que vai incentivar os menores, né? Entendi, tipo uma cota, né? Sim. Então, acho que seria talvez aí, não vou dizer que seria a solução, mas talvez seria uma forma de você tirar um pouco dessa distorção, né? Mas a verdade, assim, por exemplo, tem alguns incentivos para arte, igual a Lei Rouanet e no estado tem editais, mas artistas pequenos, tem muito artista que não sabe escrever um projeto. Sim. Não sabe como captar um recurso, não sabe como fazer produção, sabe fazer ali a arte dele, no lugar que ele tá ali, mas ele não consegue, não tem essa visão de crescimento. E escrever projeto é difícil, você tem que ter um nível ali de conhecimento para você escrever projeto. Talvez, eu acho que aí nesse caso, poderia ser assim, o poder público municipal fazer algo mais ou menos parecido, mas ainda melhor. Dá para melhorar, viu, Pedrinho? Que assim, não só estar mostrando para os artistas locais, olha, gente, tá saindo edital aqui, assim, tal, mas de repente assumir a frente e falar assim, olha, vem cá, né, você não sabe redigir, nós vamos preparar o edital aqui para você, o projeto para você. Tem uma comissão ali que auxilie na produção, na confecção, né, dos editais, né, e ajudar a pensar, eu acho que é por aí, né, e até hoje eu não vi em lugar nenhum, não sei se tem um cadastro dos artistas municipais. Um lugar onde a gente possa acessar e falar, não, eu tô querendo fazer um evento, por exemplo. Quem que eu posso contratar para o meu evento? A gente não tem isso. E acho que se tivesse essa articulação também ajudaria bastante. Sim. É uma coisa simples e que ajudaria na visibilidade. É os trava-língua. Hoje nós estamos nos trava-língua aqui. Acho que eu tô com sede. Dar visibilidade para os artistas. Isso é organização, né? Tudo isso é muito trabalho, né? É trabalho, precisa de uma equipe. Eu vou sempre falar isso. Se não tiver uma equipe, e uma equipe boa, uma equipe ativa, proativa, que gosta de arte, que entende, né? Também não adianta colocar qualquer pessoa que não vai resolver nada. Com certeza. A Vadina mandou aqui assim, ó. Gostaria que vocês apontassem a importância da arte para uma sociedade, ou seja, o que a arte faz de benefício à população de uma cidade? A arte, eu considero que a arte trabalha mais o subjetivo, né, de cada indivíduo, né? Mas a arte é uma ferramenta, então ela pode contribuir ou não, né, com qualquer coisa. Depende do uso que você faz dela. Mas como linguagem, como recurso lúdico, se você pode ajudar na formação das pessoas mesmo de, por exemplo, uma coisa banal, jogar lixo no lixo. Eu posso montar uma peça de teatro lúdica para trabalhar isso que é algo tão simples. Então eu vejo a arte como ferramenta. E aí tem a arte como formação, educação e tal, que aí é uma linha. E a arte como estética subjetiva mesmo de quem a criou, de quem a produziu. Que aí a gente aprecia. Não necessariamente que eu vou aprender alguma coisa. Mas eu vou ali ver como aquela pessoa pensou o mundo, como que ela criou aquele repertório. E aí eu levo isso pra minha vida e vou refletir depois sobre isso, que é uma outra vertente. Mas você sabe que essa questão estética, eu acho ela bem interessante, na medida em que você pode mexer com o emocional e com a imaginação da pessoa. Da pessoa que assiste. Né? De modo que só de você oferecer a ela aquela experiência momentânea, proporcionar a ela as sensações diversas, assim, que produzam nela uma sensação de bem-estar, de falar, poxa, que legal, que bonito, né? Porque, assim, essa coisa a beleza, né?
a gente falando assim filosoficamente, né? Dentro da estética mesmo, da filosofia, a beleza, ela, assim... eleva o espírito. Ela eleva o espírito. Então, assim, a nossa condição, ela necessita... da beleza. Do belo, né? Sim. Pra... como forma de você contemplar e ter aquilo meio que refletido em você, sabe? Então eu acho legal essa coisa do... Eu acho que a beleza ajuda a gente a sair do lugar onde a gente tá e vislumbrar algo melhor. Assim. Isso. Traz à tona coisas melhores e vivências, experiências. A arte traz isso, né? Experiências que eu não tive, mas que eu tô vendo ali refletida, e aí aquilo entra em mim e eu passo a pensar e refletir sobre aquilo. Mas tem uma coisa que eu queria lembrar sobre... Ai, passou. A hora que eu lembrar eu falo. Que é sobre essa coisa a obra de assistir, né? Uma peça de teatro e tal. É efêmero. Não é algo de consumo. Você vai, experiencia, você sente, você mergulha e depois passa. E eu acho que isso é uma questão que é onde é difícil para arte mercado, né? Porque as pessoas querem levar algo para casa, elas querem comprar uma coisa, elas querem levar uma caneca. O Circo du Soleil, por exemplo, o espetáculo é maravilhoso, mas tem um monte de souvenir ali e tem que levar uma caneca, uma bandana, um negócio. As pessoas ainda têm dificuldade de entender que a arte é efêmera. Aconteceu aqui, agora, e acabou. Não vai levar pra casa, vai levar lá dentro. Mas tem assim, por exemplo, o cinema, a pintura, a escultura. Sim, né, já são completos. Né? Então aí você pode consumir isso. Porque assim, tem filmes que são tão bonitos, emocionam tanto, né? E desperta tão bons sentimentos em nós, né? Mas é efêmero também. Porque você assistiu o filme, por exemplo, vai te despertar coisas aqui agora. Você pode assistir o mesmo filme de novo e te despertar outras sensações, outros insights. Então é efêmero também. A arte tem essa coisa do efêmero. Acho que é uma característica da obra de arte, é a efemeridade, né? Sim. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Por enquanto, nada. O Fábio aqui, ó. Cheguei tarde. Ei, Fabião, chegou mesmo, velho. Já estamos aqui quase partindo pros finalmente, já, porque já faz quase 2 horas que a gente tá aqui. Caraca! Você vê, quando a conversa é boa, o tempo voa. Faz uma conta, então. Não, o negócio é assim mesmo. Quando a gente tá com uma conversa... que tá fluindo. Tá fluindo, né? A gente nem vê o tempo passar, a hora que vê já tá... Eu sou dessas, eu adoro bater papos mais cult, mais cabeça. Aí, às vezes, quando o papo não é muito legal, eu fico em silêncio. Eu me distraio. Não, eu também. Eu também, dependendo da conversa, do assunto que surge, eu... deixa quieto. Não. Deixa quieto. O que você acha disso? Não, eu não acho nada, eu não tô prestando atenção. Desculpa, eu tava aqui olhando no celular, o que você falou? Aí a pessoa tem preguiça de falar de novo. Né? Eu faço isso também, faço egípcia de vez em quando. Não dá, cara. Tem uns assuntos que não dá, não. Bom... Você faz expressões bovinas. Fica assim... legal. É verdade. Você concorda, né? É igual aquela tirazinha do sábio, né? Tá o pupilo e o mestre. Aí o pupilo pergunta pro mestre: Mestre, qual é o segredo da felicidade? E aí o mestre responde: é não discutir com idiotas. E aí o cara responde assim: eu não acho que seja esse o segredo da felicidade. Você tá certo. Aí você tem razão. O Leandro Carnal fala assim: não bate tambor pra maluco dançar. É bem isso aí. Mas em geral eu sou bastante auditiva, assim. Eu escuto as pessoas, tá? Mas aí eu não falo. Quando é muito bobagem, eu fico quieta, em silêncio. Eu ouço, mas não retribuo. Eu sei como é que é. Gente, mais alguma pergunta aí? Vamos participar, minha gente. A gente já tá aqui na reta final da nossa live de hoje. Se vocês tiverem mais perguntas aí, vamos aproveitar o momento que a hora é agora. E aí depois a Conceição... Tem alguma pergunta aí sobre o meu trabalho? Isso. Contato, manda jobs. Verdade, tô lá na feira, eu vendo os meus brinquedos artesanais, super lúdicos, e também trabalho com coisas de decoração ali, da costura criativa, mas eu sou atriz também, eu sou professora.
Manda jobs, gente. Me chama pra fazer uns trabalhos com vocês. Fala as suas redes sociais também, Conceição, o pessoal te... Lá no Facebook é Conceição Mendonça, né? E no Instagram é Tia Com a Criativa. Eu passei por uma transição, tinha 2 Instagrams, né? Aí um que eu só postava bobagem, que eram as coisas que eu penso, e outro que era profissional ali das coisas que eu produzo. Aí aos poucos eu fui juntando. Você foi juntando. Agora já tá tudo num só. Certinho. Eu posto umas coisas de espiritualidade, umas mensagens filosóficas, e aí parece, no começo, eu falo, isso aqui não casa, né? Nada a ver uma coisa com a outra. E aí, não sei, o tempo, não sei se foi a preguiça, aí eu fui juntando, falei, não, peraí, eu sou uma só, como é que eu vou... ter 2, né? Falei, não, vai tudo em um, quem quiser seguir vai ser desse jeito aqui mesmo. Então tá aí, gente, sigam a Conceição nas redes sociais, ela tem lá, né, o stand dela na feira do produtor, stand visitem, número 22. Então, olha lá, ó. Tem uma brinquedoteca também lá. Se vocês tiverem crianças pequenininhas aí até uns 6, 7, 8 anos, leva lá pra brincar. Aí, gente. Então, pra finalizar, quais são as palavras derradeiras desta live, desta noite, Conceição? Deixa o seu recado aí pra galera. Eu quero agradecer por ter vindo aqui no seu estúdio. Eu achei essa iniciativa maravilhosa. Desejo todo sucesso aí nessa caminhada. E quiser chamar de novo, quiser chamar 3, 4 pra gente bater bola, tamo aí. Beleza. Sucesso. Não, com certeza. E agradecer o pessoal que tá aí assistindo, né? Obrigada. Com certeza virá aqui muitas vezes. Pessoal, então... nós vamos encerrando, né, a nossa live de hoje por aqui. Eu quero agradecer a todos pela participação, né, pela audiência. Todos os domingos, né, às 8 da noite, estamos aqui, sempre com alguém para trocar ideia. Eu tô sempre assistindo. Às vezes eu não comento, mas eu volto, dou umas olhadas, tô sempre lá dando um like. Dá like, gente, é importante. É verdade, fortalecer o engajamento, compartilhar. Aliás, lembrando aqui, ó, falando sobre isso, ó, tem até uma negocinho que eu arrumei aqui, ó, para dar like, se inscrever no canal, ativar as notificações para quando estivermos ao vivo. Ativar o sininho. Vou até soltar de novo aqui, ó, que bonitinho, ó. Não, tá ficando profissional, viu? Chique. O negócio aqui tá se profissionalizando cada vez mais. É isso aí. Mas, gente, então é isso. Mais uma vez, quero agradecer aqui a presença da Conceição nessa noite de hoje. Muito obrigado, Conceição, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez ao pessoal que acompanhou a nossa live de hoje, mesmo os que chegaram lá no finzinho, né, Fábio? Mas tá valendo. O importante é vir aqui prestigiar. E os amigos queridos, né? Moi, Dudu, Vagna, Pri, G, o pessoal aí que é das artes, vieram fortalecer aqui o engajamento. É isso aí. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. E a dança também, a companhia de dança. É verdade, a Manuela, né? Teve aqui também. Obrigada. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de hoje aí. Ajudem a divulgar o Hipersinapse, é só divulgar o link hipersinapse.com. Pix. O Pix também, vamos dar uma força aí pra gente poder adquirir a terceira câmera. Eu já tenho o terceiro microfone, eu preciso agora da terceira câmera. Você já viu o meme do Pix? Não. Do Instagram? Não. Eu fico fazendo uns videozinhos no Instagram. Aí tem um que é... Posso dar minha opinião? Aí a pessoa fala assim, não, só Pix. Agora eu só aceito Pix, opinião. Sim, boa. Então, gente, ó, o Pix é através do... Deixa eu colocar aqui o número na tela de novo. Deixa eu pôr aqui. Aí, ó, esse número que vocês estão vendo aí na tela, 67-982-198858. A minha meta é atingir R$1.000 para comprar a dita cuja da terceira câmera, para poder eventualmente ter 2 convidados aqui para a gente bater papo. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Conceição, obrigado. Graças. E vamos encerrando por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo domingo ou até
Quinta-feira, no Papo de Quinta. O Papo de Quinta. Quarta, o Papo de Quinta eu tô organizando aí pra fazer esse quadro aqui no canal, né? Eu achei bacana, em porque breve. o tá subjetivo, né? O Papo de Quinta, tipo, sim, Vou fazer um trocadilho, né? Vou fazer um trocadilho. Quinta-feira, Papo de Quinta, Papo de Quinta, papo sem compromisso nenhum, totalmente aleatório. E também tô preparando um segundo quadro aí, além do Papo de Quinta, que é um assunto que eu gosto muito também, e eu tô conversando aí com um amigo meu que, por enquanto, não vou dizer o nome, vou esperar. Já foi, já é a segunda aqui, você tá... mais uma surpresa aqui, que em breve, que é um quadro que nós combinamos, eu e esse amigo, nós vamos chamar ele de Hipercult, que é para falar sobre cultura pop. Olha. De um modo geral, assim. Então, pegar, assim, especialmente cinema, quadrinhos, que são assuntos que a gente curte bastante, séries, e falar sobre isso. Eu tenho zero conhecimento sobre cultura pop, assim, sou bem velha. Então, aí eu e esse amigo, a gente tem, assim, essa mesma vibe, assim, da cultura pop, a gente gosta bastante. Mas por que não fazer um quadro sobre isso, né? Então, o Hipercult... Já que você tá aqui, você tem um estúdio, tem um canal, não custa nada. Já tá tudo no jeito, né? Então, essa é a ideia, fazer esse quadro também. Legal. Ó, o Fábio falou aqui, vou pôr na agenda pra não esquecer. Isso aí, Fabião. Sempre, todos os domingos, às 8 horas, nós estamos aqui. Aí ele falou aqui, Papo de Boteco. Também. Acho que o Papo de Quinta, eventualmente, vai ser meio de boteco. Eu senti a vibe da quinta. De repente rola até uma cervejinha. Nossa, eu vou ter que voltar, então, no de Papo quinta. De quinta. Tá certo. Pessoal, então é isso aí. Tenham todos uma excelente semana. Opa, tem uma mensagem aqui no WhatsApp. A Wagner mandou assim: Conceição é uma artista muito talentosa. Ter o contato com essa artista e sua arte é um privilégio. Parabéns, Conceição. Assina embaixo, Wagner. Que amor, gente. Eu vou chorar. Obrigada, amores. Gente, então é isso. De novo, né? Obrigado mais uma vez a todos, Conceição. A gente não quer ir embora, né? Ficando enrolando. Tá parecendo aqueles casal de namorado que, assim, quando fala no telefone, né? Liga você primeiro. Liga você, desse jeito. Tipo isso. Tchau, gente. A gente vai desligar a câmera e continuar a conversa. Pessoal, então um abraço a todos, boa semana a todos. Até a próxima, então, gente. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.